Esse pessoal que não cuida da saúde é um problema, sabe, cara? Está no ar Papo de Subúrbio. Um local onde a cultura e a comunidade se encontram. Olha, começar agradecendo demais o Hélio, que atravessou o Rio de Janeiro. A gente sempre fala isso aqui na Ilha do Governador, porque para chegar aqui, Hélio, não importa de onde Todo você mundo venha. atravessa, né? Tá atravessando. Pô, pra vir aqui trocar um papo com a gente, um papo subúrbio, somos todos seus fãs, vai ficar explícito aqui durante o papo. Essa entrevista foi esperada. Pô, né não? Estamos aqui falando, vamos Igual trazer do o Ivan, homem. a gente vai tentar no Tietá. O Ivan a gente tentou, tentou, mas... vai tentar. Não, a gente consegue, a gente já tá assim, né? Mantendo... Pô, tô mantendo a pose aqui. Mas, Hélio, queria te agradecer demais. Fiquei conversando com você rapidinho quando a gente chegava aqui, que você já tinha uma familiaridade com a ilha. E você tem uma familiaridade suburbana que pra gente é essencial. E aí eu já começo perguntando pra fazer uma brincadeira. Hélio de la Penha, mas eu quero saber essa história que eu já sei, mas eu gosto que você conte. Hélio de la Penha, da Vila da Penha Circular, da Penha ou da Praça Suspena, que também tem essa possibilidade. Tem essa possibilidade. Sou da Vila da Penha. Opa! Ali da rua Paula Aquiles, que é paralela à Estrada Vicente Carvalho. Sim. Hoje é Avenida Vicente Carvalho, Sim. inclusive, né? E ali que tem aquele conjunto do Ipase. Do outro lado você tem essa rua, que no final dela está o Shopping Carioca, Sim, né? Sim. Então é uma Vila da Penha hoje completamente diferente da Vila da Penha que eu vivi, né? Que não tinha nada de shopping, BRT, todas essas modernidades. Quando eu era garoto, inclusive, da janela da minha casa, eu conseguia ver a Estrada Vicente Carvalho. Caramba! Que era tudo um grande som descampado. E depois da estrada também, onde hoje é o Ipase, eram vários campos de futebol. Inclusive a escola onde eu estudei, que era Desembargador Montenegro, ela ficava assim, a gente atravessava um grande descampado para chegar lá. Hoje ela é uma escola do Ipase, né? Ela atende aquele conjunto habitacional. Sim. Ficou completamente encravada dentro do conjunto habitacional. Mas meu tempo de garoto a Vila da Penha tinha muitos terrenos baldios. A gente jogava bola muito ou na rua, na calçada, na rua mesmo, né? Que o trânsito era baixíssimo. Sim. Ou então alguns terrenos baldios, né? Caramba! É. Você pegou ainda um tempo que não tinha esses condomínios clubes que agora viraram moda ali na Vila da Penha, né? Estão fechando. Pois é. A casa onde eu nasci e cresci, onde meus pais se casaram e ficaram lá a vida toda, né? Eles se foram em 2018. Caramba. Tá lá até hoje, meu irmão mais novo mora na casa e, enfim, totalmente preservada, assim. O que acontece é que os muros tiveram que ir subindo, né? Sim, infelizmente. Que antigamente, quando eu era garoto, cara, a casa via aberta para os vizinhos, sabe? A gente tinha até uma mesa de ping-pong que a gente comprou junto com os meus amigos de muro mesmo, né? E ela ficava lá em casa. Às vezes acontecia da gente sair, a família saía, e a casa ficava aberta para o pessoal ir jogar bola. Então era completamente... Hoje em dia... outra realidade, né? Aí entre esse momento e até a família se tocar que as coisas se mudaram, que as coisas mudaram, né? A gente teve muitos carros roubados. Caramba! Muitos carros roubados. Na própria rua? Na porta de casa. Teve carro roubado dentro de casa. Caraca! O sujeito entrou, abriu o portão, empurrou o carro sem fazer barulho. Só foi ligar o carro, sei lá, na esquina, uma coisa assim. Cara de pau. Entendeu? Várias situações assim. Aí o limite foi quando a casa foi invadida e aí meus pais foram amarrados no banheiro e tudo. Nossa, que perrengue. Você foi piorando a situação. Foi piorando bem. Eu me lembro que década, lembra mais ou menos? Que ano mais ou menos assim? Isso foi já o começo dos anos 2000. Sim. Caralho. Começo dos anos 2000, que em 97 eu estava começando a namorar a minha atual esposa. E aí ela tinha um Golf, que era o carro da moda na época, isso aqui então. E a gente foi lá num feriado
não sei se era dia do trabalho, uma coisa assim. A gente foi no final do dia para fazer uma visita dos meus pais. Quando a gente estacionou na frente do portão, aguardando meu irmão que ia abrir o portão para entrar. Aí quando a gente estava ali assim, eu ainda comentei com ela, pô, mas que lugar tranquilo. Nessa hora veio os caras. Desculpa. Pô, também tu foi falar logo aquela... Esse lugar. Brincando. Veio os caras, pô, eu tava achando que como era muito comum, eu perdi um pouco o contato com a galera dali, né? Então, às vezes, quando eu aparecia, aí vinha um amigo de infância e tal, falar comigo. Então, eu achava que era uma brincadeira, que era um amigo desse sai do carro. Eu achei, pô, o que é? Você ainda tentando reconhecer, obviamente que não reconheci. Aí foi aí que quando eu percebi que era um assalto meu, que eu vi que não era uma fivela de cinto, era uma pistola. Cara, mas tudo assim. Desespero, né? Mas fora isso, era um carro bom. Tá vendo? Deu até vontade de comprar, investir ali. Né? Tô brincando. Cara, mas isso é um retrato do descaso que o poder público teve com grande parte da maioria dos moradores da cidade do Rio de Janeiro, né? Assim, essa história... E assim, o que acontece, o que eu estou contando, havia também um despreparo da população ali que estava tão habituada a uma vida tranquila que a gente não se precavia, entendeu? Eu ficava surpreso com como é que a gente teve que mudar de comportamento. Então, assim, a gente que ficava na rua, e ainda peguei aquele tempo que, sabe, os velhinhos botavam a cadeira na rua, aquela coisa toda. Hoje, quando você vai ser, tô indo para casa, tô indo. Eu falo, vamos se despedir aqui dentro e não fica conversando na mesa, no portão, entendeu? Porque a hora do bote... Aí tem essa coisa da hora do bote, né? É nessa hora que você está ali de bobeira, é quando você está saindo de manhã cedo com o carro, é quando você está chegando com o carro. Então, a Vila da Penha passou a ser um lugar de muito roubo de carro, né? Sim. Até o seguro de carro, quem mora na Vila da Penha, acabou ficando mais caro, né? A região toda ali, né? Olaria, Penha, Ramos... a região que tinha casas de muro baixo, normalmente, né? E que as pessoas estavam habituadas àquele tipo de coisa. Vila Cosmos. Em Olaria, a gente não podia bater papo no portão do carro. Só podia bater papo assim com o vizinho, mas tivesse de carro. Mas até os 5 eu morava na Vila da Penha. Sai correndo. Mas na Meriti. Não, ainda teve... Não tinha aquela coisa de você chegar, aí você dá uma volta no quarteirão. Pra conferir. Antes de... Porque o cara brota não sei de onde, né? Não, cara, impressionante. E a gente está falando historicamente aí de um contexto, você está falando dos anos 2000, em que há uma perda do poder dos bicheiros, que eles mantinham uma relação de proteção, né? Há um combate e tal, então há um enfraquecimento, e há uma expansão e disputa do narcotráfico, que também impede que você tenha criminalidade nas áreas do entorno. Então, o roubo de carro, isso a gente venceu, minha família também é da rua Cruz e Souza, a casa do meu pai foi invadida 5 vezes, que era a casa do meu avô, que foi a casa do meu pai, e eu nasci lá. Mas felizmente sempre era quando a gente saía, não tinha ninguém em casa, porque essa de casa, tá em casa que é o perrengue, né? Você não fala, felizmente, a situação chega a tal ponto que felizmente não estava em casa. Mas é só para deixar claro que a violência é uma realidade dos subúrbios, mas a gente também não pode só pautar os subúrbios pelas violências, né? A gente sem dúvida. É importante deixar claro que a gente está gravando na semana do Dia Nacional do Samba. Ele é um cara totalmente ligado à história do samba e a gente não pode esquecer de maneira nenhuma a nossa origem histórica e esse patrimônio imaterial tão importante que acaba, né, reverberando para o Brasil inteiro, mas que nasce e que é produzido essencialmente nos subúrbios cariocas, né? A gente acaba falando isso, é inevitável falar, porque a gente até meio que se espanta, né? Porque como a minha infância, cara, era muito tranquila. Então, assim, a gente saía para jogar bola, para andar de bicicleta e tal. A minha mãe não precisava nem se preocupar em saber onde é que você tá, sabe? O que você foi fazer, entendeu? Eu saía de manhã cedo, voltava tarde da noite e não tinha problema nenhum, não tinha o risco. Hoje você, passou meia hora, você não sabe onde é que a pessoa está, você já fica preocupada, nervosa e tudo mais, né? São quantos irmãos mesmo, que você tem? Nós somos 5 5, no total. Caramba, família grande, hein? E o seu irmão que mora lá é mais novo? É o mais novo. O bom é que festa já lota logo a festa, né? Sem convidado já deu a família, acabou. O problema é quando você vai fazer um churrasco, é uma despesa danada. Vai oferecer um churrasco para a família, meu Deus, já vem umas 20 pessoas. E você casaram, né? Você manteve a tradição, né? Que você tem 3
3, que é um padrão grande de família pro dia de hoje, né, cara? Tenho 3, mas também é aquela coisa, eu tive o primeiro casamento, eu tive um filho, aí depois eu tive mais 2 com Ana agora, né? Entendeu? Ela queria ter queria que o filho tivesse um irmão, né? Ah, sim. Entendeu? Então, 3 já seria a base ali da história. E deixa eu pegar um gancho aqui, Hélio, porque você morando na Vila da Penha, você estudava no centro. Como é que era esse deslocamento, cara? Eu assim, então vamos lá. Eu me alfabetizei numa escola ali do bairro, que era a escola Miguel Ângelo. Sim. Ficava pertinho ali, até onde hoje tem quem é da Vila da Penha, sabe? O Clube do Viseu. Clube do Viseu. Né? A minha mãe dava aula nesse colégio, aí eu fui ter aula com ela, né? Foi ela quem me alfabetizou. Pô, que bacana. Caraca. Professora. Pô. Minha família é cheia de professores. Até outro dia eu estava falando com o Renan Ferreirinha, que minha mãe foi professora, minha irmã é professora aposentada, minha sobrinha também é professora de geografia, então tem uma legião de professores na minha família. Pois bem, então eu estudei ali, vamos fazer, tem que fazer uma conversão, né? Vou falando do meu tempo, vocês convertem para o atual. Da primeira até a 4ª série do primário. Sim. Né? E aí, depois, eu fui para fazer a 5ª série. E, na época, a admissão, né? Antigo ginasial, né? Era admissão. 6ª série. 5ª e 6ª série. Hoje ainda não era o Fundamental 2. Ah, 6ª série ainda era admissão para o ginásio, né? Ah, sim. Entendeu? E aí, esses 2 últimos anos, já fiz na Escola Montenegro, foi onde eu acabei mantendo mais laço. Eu acho que é uma escola que tem mais atividades e acaba me chamando quando fez um aniversário, não sei, de 50 anos e tal, acabei visitando mais vezes, tive mais contato com as professoras, a professora do meu último ano desse ciclo todo, a dona Edith. Pô, que bacana. Mantive assim um contato com ela. Mas então, aí, o que aconteceu? Tinha a aprovação automática, né? Sim. Do primário para o ginásio, Fundamental 1 para o Fundamental 2, como vocês queiram chamar. É isso aí. E eu fui aprovado para uma escola que o prédio não estava pronto. Caramba. Era o Colégio Estadual Souza da Silveira, em Madureira, né? Que eu nunca conheci. Foi aprovado no colégio que eu não conheci. Eu fui transferido para a Escola Normal Carmela Dutra, em Vagão. Aí sim. Carmela Dutra. Né? Carmela Dutra. Vocês estudaram lá? Não, mas é muito famosa, pô. A minha irmã fez para lá. Vocês fizeram de Instituto de Educação? Eu fiz Pedro II. Cara, Pedro II? Eu estudei Nossa da Piedade. Não tem nem mais, o colégio já demoliram. Não, mas o curso vocês são professores do quê? Médio, fundamental. Médio. Tá, então é com ensino superior, né? Eu também, eu sou igual o Rafael de História. Então, no Carmela, porque a gente morava em Rocha Miranda e na Vila da Penha, a gente morava também, por isso que eu conheço Carmela Dutra. Madureira, mas Carmela Dutra acho que é um dos colégios mais famosos. Muito, muito tradicional, né? Mas o que aconteceu? Eu fui transferido dele, eu estava improvisando, né? Sim. Então, a gente tinha que compartilhar o horário. Eu não tinha 4 horas de aula, tinha apenas 2 horas de aula. Caraca! E, obviamente, uma zona não tinha, no fim das contas, não tinha aula nenhuma, né? 2 horas. Você já chega uns 20 minutos atrasado, sai um pouco mais cedo. Até sentar. Nada. Eu me lembro tinha aula de trabalhos manuais, a professora ensinou a gente a fazer gaivota. Porra, sabe? Ela facilitou muito a zona, né? Essa pedagogia aí vai complicar. Mas aí eu tava achando o máximo aquela bagunça toda, eu tava achando muito bacana, divertido. Mas minha mãe tava preocupada, minha mãe professora e tal, e ela conversou com uma outra professora, e as duas, a dona Janei aconselhou ela, falou, poxa, o Elinho é um bom aluno e tal, ele tem que estar num colégio com ensino de qualidade, por que você não procura o colégio São Bento?
Aí minha mãe chegou em casa, né, com essa novidade, falou com meu pai. Então meu pai falou, você tá louca, pô. Imagina, para São Bento, um colégio que estuda os filhos do meu patrão. Meu pai ele era um escriturário, trabalhava numa companhia Docas de Santos, né? Pô. Com sede aqui no Rio de Janeiro. Então, então, quer dizer, ele falou, pô, não tem a menor condição, colégio caro, tal, mas aí a minha mãe insistiu, foi no colégio. A gente já estava em março, o ano já estava rolando, e aí ela explicou a situação para o reitor. Então o Dom Lourenço falou, vamos abrir uma exceção, ele faz uma prova aqui, se ele for bem, ele estuda aqui. Ela explicou que não tinha condição, então ele falou que daria uma bolsa de estudos. Pô, que bacana. Aí ela agradeceu, tal, quando ela estava saindo, falou assim, poxa, mas tem uma coisa que eu precisava falar para o senhor, Dom Lourenço, que o meu filho, como é que eu vou contar isso? Ele é negro. Aí o Dom Lourenço olhou para minha mãe de cima a baixo e falou, bom, isso eu já imaginava, né, minha senhora? É uma resposta. Mas é uma resposta... É uma resposta que Isso aqui é a frente Pois é. a gente está rindo, mas é Porque revelador colégio, de uma mas realidade. era um colégio... você contando. Assim, eu não tinha ideia Como do era. que era o colégio, entendeu? E ela tinha uma noção muito vaga, na verdade, mas sabia que era um colégio elitizado e eu ia ser uma exceção naquela história toda, né? Entendeu? Ela chegou, na verdade, a pergunta procedia porque ela achava, será que tem algum problema? Ele sendo negro, ele pode estudar aqui? Tu chega a ter até aquela dúvida, se pode, né? Se podia ou não, enfim. E aí... Você tinha quantos anos, Hélio, nessa época? Aí, nessa época eu tinha, em 1971, eu tinha 11 anos. 11 anos. Bem novo ainda, né? Super básico. E você era um bom aluno. Eu era bom aluno, entendeu? Mas até pra se porque ela adaptar ao forçava padrão a já do barra, né? colégio. A minha mãe forçava muito a barra. Eu tinha que fazer dever de casa, tinha que fazer um dever extra, tinha Caraca. um livro de problemas, que era um problema. Mas com todos os seus irmãos ou especialmente com você? Todo mundo teve que entrar, né? Caraca. Na linha. Mas que tinha pra um, dava pra todo, né? Já é gordão. Pô, Na verdade que depois ela foi adoecendo, aí ela não conseguia manter a mesma pressão. Que, então, assim, nós somos 3 de uma época, 59, eu nasci em 59, minha irmã... Você é o mais velho? Eu sou mais velho. Tenho um irmão de 61 e uma irmã de 62. E aí... Depois ela veio a ter filho em 1969, um irmão que é mais 10 anos mais novo que eu, e outro que é 14 anos. Então, ela alfabetizou nós 3 e não alfabetizou eles, já estavam meio doentes e tal. Enfim, mas a gente aqui, a gente penava, tinha que fazer dever extra, não sei o que, tinha... Nas férias tinha que fazer redação. Nossa, nas férias. Não, tinha... Saía daquela aula de gaivota feliz da vida, chegava em casa, o couro comia. Pois é. E tanto que quando eu fui fazer a prova do São Bento, não precisa fazer nenhuma preparação. Ela falou assim, amanhã você não vai à aula. Eu falei, por quê? Poxa, que pena. Vou fazer gaivota. Depois do gaivota. Depois eu vou perder. Vou desaprender a fazer gaivota. Como é que é isso? Mas aí eu fui fazer a prova lá no São Bento de supetão, cara. Ela falou, amanhã eu levo você. Me levou, eu fiz a prova e não tive nenhum problema em fazer, em passar, entendeu? Então, realmente, ela não só ela, como os professores, porque ela além dela ter dado aula, depois ela me botava na turma das professoras mais rigorosas, assim, dos colégios. Pô, gente boa, né? Fazia essa questão de... Não, preocupação com a educação é fundamental, né, cara? Pô, eu saí do Miguel Ângelo para Montenegro porque ela sabia que lá tinha uma professora super rigorosa, a dona Sheila, que era o terror da Vila da Penha. Caraca, esquece o nome dos professores. Cara, impressionante a memória do Hélio, cara. O cara sabe do nome do colégio que ele nem foi estudar, que ele nem estudou, que ele ia estudar. Que isso? Eu sei, na verdade, porque eu sou da Silveira, eu só ouvi falar, assim. Eu não tenho lembrança se eu já passei na frente, assim, eu acho que é perto do viaduto de Madureira. Eu acho que eu já vi, assim. Tá. Entendeu? Mas realmente não tem menor vínculo com aquele colégio. Já Montenegro, sim. Que eu, enfim, já fui lá algumas vezes, algumas festas, assim,
E eu soube depois que quem estudou no Colégio Montenegro foi um grande professor, José Carlos Ensina. Porra, olha, eu tô vendo. E a gente? Eu tô aqui, ó. Faz a pausa e preste atenção. Porque ele vai falando, ele vai. Tu tem um irônico, né? Um humor irônico. Eu perguntar pra ele assim, mas José já vai lá na frente. Dá uma parada, uma pausa, pô. Agora, só resgatando um ponto que você falou que eu acho importante para entender a fala da sua mãe. Como foi se sentir um aluno negro do subúrbio, né, vindo de uma escola pública para o São Bento, cara? Como é que foi isso na tua cabeça? Você operava bem, você entendia, tinha essa Pra dimensão? Quem não conhece Não, São não. Bento, né? É uma escola, né? Não. Uma das melhores do Brasil. né? Tradicionalíssima aqui. e- Fernando Henrique estudou lá, não estudou? Oi? Fernando Henrique. No Rio, eu acho que é a melhor. Fernando Henrique Fernando Cardoso? Henrique, eu não sei. Eu sei que o Jô Soares... Jô Soares dizia que estudou lá, passou lá Ficou mais um ano, nem sei tempo se fora isso do Brasil. entendeu? Noel Rosa estudou no Noel São Bento, Rosa, É, sério? pô, Caramba, caramba. aí. entendeu? E aí? Mas como assim, é que foi? olha, eu não sofri nenhum ato de racismo explícito. Sim. Mas assim, era um ambiente para mim muito opressor, né? E era muito estranho você pegar 2 ônibus para chegar num lugar, você tava querendo saber. Agora o que respondeu, eu olha lá. fazia. Pô, porque... Né? Eu pegava um ônibus dali da Vila da Penha até a Penha propriamente. Aí pegava o Rocha Miranda para Saquinho. 349. É verdade. Rocha Miranda 4 aqui. Pegava, nem sei se Exato. ainda existe. Eu não sei, o Deve ter 362, Os tem o números 362. mudaram também, né? 362 é Bento Ribeiro. Era Bento Ribeiro. Horânio Né? Gurgel é... Horânio Gurgel Centro. É. Na minha época ele era Bento Ribeiro. Era um pouco diferente. Mas, enfim. E você estudava de Se manhã lá? identifica. Aí o São Bento, eles tinham o horário, assim, o horário de aula era à tarde. Ah, tá. Mas demorava para chegar, né? Então, Caraca, imagina. então eu saía de casa às 10h30 para estar lá já ao meio-dia, né? E você almoçava onde? No colégio? Porque pô, 10h30? Almoçava cedo em Caramba, casa. velho. No primeiro ano, eu fazia um regime semi-interno. Então, eu entrava às 8 e saía às 5. Aí almoçava no colégio. Ah, tá. E ia cedo com meu pai. Meu pai trabalhava no centro da cidade. Ah, tá, já pegava. Então a gente ia junto assim, pegando ou pegava um ônibus, né? Tinha algumas linhas ali e tal, mas sempre engarrafado pra caramba. E ele às vezes pegava aquelas Kombi de lotação, né? Que devia ser, né? O precursor da van, né? Com certeza. Vinha aquela Kombi assim, quando ela piscava o sinal, de isso aí. Isso aí a gente sabe. Ela, hein? E a gente até conhecia umas que andavam mais rápido que ia para a Avenida Brasil. Ah, já sabia qual era. Exatamente. Pô, não pega esse Aí nome esse sério. motorista é lerdo. Não, tinha os caras que eles iam por dentro, pegava a Praça das Nações. O cara ia catando, sabe, a gente fala, cata mendigo, né? O cara ia catando. Eu confesso sabe? que eu conheci mais como cata-corno, E mas... vamos ficar no ponto de ônibus um tempão Oi? esperando. Vamos ficar no ponto de ônibus um tempão esperando. Tomou pressa. Mas Não, isso é não. tradicional, né? Quando eu tava, quando eu estava atrasado, ao invés de eu pegar ali o Rocha Miranda, eu ia para a Avenida Brasil para pegar um Caxias para São Paulo, né? Esses Nossa, Porque esse aí ano ele vem- eles iam bala. voando. Não, ele já vem lá de baixo já correndo, né? Já dá aquela parada e... É. Aí até falavam assim, que aquele banquinho isolado, né? O primeiro banquinho era o chamado Banco Jesus está chamando. Coisas que só quem anda de ônibus sabe. Tem encantada também. Ele é um conhecedor de ônibus, inclusive colecionador de ficha de ônibus, não tem isso? Tem. Eu te mostrei, Você cheguei a te falou, mostrar. chegou a comentar, já não me mostrou não, mas eu lembro da gente Eu pensei conversando que uma vez. na live eu deveria ter levado lá para mostrar. Que a gente achou, na verdade, uma caixa com fichas de ônibus num brechó. A gente achou que seria uma lembrança boa, né? Pô, bacaníssimo. Mas, enfim... uma outra coisa assim dessa época, porque o que acontece? Aí, morando na Vila da Penha, aí comecei a frequentar o centro da cidade. Aí os meus amigos moravam ou na Tijuca ou na Zona Sul. Então, o cara do subúrbio, ele acaba tendo que conhecer a cidade, né? Porque Entendeu? Porque o cara que mora na Zona Sul,
A Zona Sul é autossuficiente. exato. O cara não vai a lugar nenhum, não sabe nem onde é que fica o centro da cidade. Entendeu? É verdade. Não, sabia ficar no colégio, nesse caso. O pessoal que mora em São Conrado frequenta a Barra da Tijuca. Eu me lembro que uma vez, porque assim, morei na Vila da Penha, depois morei em Santa Teresa, São Conrado, e agora que eu moro no Leblon. Quando eu morei em São Conrado, que aí nasceu meu filho, a criançada, né, o mais velho, né? Tem um de 30, um de 21 e outro que fez hoje 20 anos. Faz hoje 20 anos. Pô, bacana. Qual é o nome do filho? Antônio. Pô, Antônio, parabéns, cara. Estamos gravando aqui, não vai ao ar hoje, mas fica registrado aí. Parabéns, aniversário do Antônio. Pô, obrigado ainda mais, velho. No dia do aniversário do teu filho, tá aqui com a gente, cara. Aqui, né? Pô, Vocês verem como vocês estão prestigiados. Pô, Mas eu sei que a gente acabava morando em São Conrado, a gente frequentava ali a Barra da Tijuca, que era pertinho e tal. Tá. E uma vez eu peguei a garotada e fui levá-los para o aterro. E quando a gente chegou na Avenida Atlântica, o menino já perguntou aqui que é o aterro do Flamengo. Não, cara, tá bem, não tinha a menor noção. Assim como o pessoal do lado do São Bento, o pessoal que morava na zona, apesar de ir para o colégio, que assim, os caras iam para o colégio, muitos iam de carro com motorista e tal, e os que iam de ônibus, os caras pegavam o ônibus ali na Praça Maior, pertinho, atravessavam a Avenida Rio Branco, pegavam o ônibus. Agora, eu tinha que fazer uma engenharia, tinha que conhecer, tinha que ir para a Praça Tiradentes para pegar um ônibus direto, ou para o passeio para pegar o coisa. E você ia andando até para Tiradentes? Ia andando. Aí, novo assim? Aí adorava, né? Adorava. Porque a cidade era... Eu também adoro. Porque a cidade parecia a Quinta Avenida, né? A Avenida Rio Branco era uma coisa... Era moderna, sabe? É que as pessoas hoje passam hoje na Avenida Rio Branco, não acreditam como é que era. Como é que era moderno, como é que era... Sabe, Era né? uma Dava vontade de até passear, hoje eu adorava gosto, passear ali no centro da cidade, foi uma coisa que eu adorava. Mas para conhecer as ruas e tal, Você eu se fiquei deslocava viciado. mais, né? Do que os Fiquei outros. viciado no Guia Guia Rex. Rex, caraca, Guia Rex. Guia Rex. Sabia o Sabem? itinerário de ônibus, sabe? Decorava o itinerário de ônibus, sabe? Que tudo era útil, né, cara? Informações preciosas para você se deslocar. E o que era bom de Guia Rex, na família tinha meu pai é geógrafo, aí todo mundo aproveitava. Orlando, como é que faz? Aí eu já era o cara do Guia Rex, né? Era um GPS assim. O GPS. E assim, e o Guia Rex, você não está assim, a rua vem para página 5, aí você vira a página 6. Não é ali. Assim, continua na página 137. Uma confusão danada. Hoje é muito mais fácil. Né? Pô, essa galera, tu só bota lá e segue. A gente sabe o que acontece também hoje. É mais fácil, mas você não sabe lugar nenhum mais. Você não aprende nada, porque assim, entendeu? Tudo bota no GPS. Acabou o telefone, acabou numa emergência. Vou ligar pra quem? Se você assim, sei. roubaram o seu telefone, e você pega um telefone emprestado para... Vai ligar pra quem? Não sabe nem que número que você vai. Eu só sei um número de cor, que é o nome da minha mulher. Dos meus filhos não sei nenhum. Caraca, entendeu? Não, também não sei. Tamo igual, infelizmente. A tecnologia um pouco fez, né? A gente... Mas esse deslocamento é legal. Eu também, quando na minha infância, toda vez que meu pai recebia, aí ele levava a gente para passear. E onde a gente ia passear? Lá num parquinho, na Lagoa, que era um pneu que tinha. Então a gente acabava indo para o centro, conhecia o centro, e depois a gente ia para a Zona Sul, né? Toda vez que a gente ia, passava no Bob's. Comia no Bob's e ia nesse parquinho específico. Você não lembra qual é esse parquinho mas a gente específico? sabia que o Rio de Janeiro tinha uma expansão ali de Madureira, Rocha Miranda, Honório, que seguia do centro até a Zona Sul. Então a gente tinha essa noção do tamanho do Rio de Janeiro. E é legal você falar isso, eu não tinha pensado nisso. Que a criança da Zona Sul, ela só tem não tem noção do tamanho que é o Rio de Janeiro, que existe outros lugares. É interessante. A gente deu aula em Ipanema, mas onde é a ilha do governador? Falei, gente, vocês não É viajam? o aeroporto. Aeroporto, gente. Aí já imagina que eu moro no aeroporto, tá? Não entra mais não. A Ilha do Governador, assim como a história do Caju,
Que as pessoas não imaginam que tem um bairro ali atrás. Mora no Caju. Você não sabia disso, não. Sério? mas, Tem um bairro ali atrás. Não, você vai morar no Caju. Por enquanto, você já comprou lá o seu espaço, né? Já viu ali? Isso é. Minha casa eterna, minha vida. Porque não tem como, né? A gente passa, pega a Via Expressa, Avenida Brasil e a linha vermelha, você passa no cemitério do Caju. Não tem como não Tem esquecer. uma história engraçada, né? Não é nem engraçada, né? Mas ficou cômica com a minha amiga que ficou, né? Ela foi fazer uma cirurgia do coração, né? Fez um procardíaco. Então ela tava entre vida e morte, mas conseguiu sobreviver bem. Ela falou, menina, mas vou te dizer uma coisa, hein? Quando a gente abre a janela, a gente já dá de cara com o cemitério. É muito bom operar aqui, É um incentivo para a pessoa se recuperar rápido, né? Tá pertinho, né? Não, pulmão cemitério. Meu sogro, ele passou um período que teve uma cirurgia delicadíssima, foi fazendo um procardíaco. E tinha essa coisa de abrir a janela, tá? Aí eu falei por acaso eu conheci um diretor, falei assim, dá pra trocar de corda? Não tá nada inspirador aquilo ali. É melhor, não custa nada, né? Não tá animando, sabe? Não, a gente não tá tendo uma vibração boa. Vim agora aqui cheio de sono. Falei, nossa, vamos sentar, gente. Vamos conversar, vamos bater outro papo, que tem que esquecer disso. Agora, Hélio, querido, eu vou te fazer uma pergunta que eu acho que para todo mundo assim é um ponto fundamental para entender a tua trajetória. Em que momento você descobriu que você tinha essa pegada artística e principalmente no campo do humor, né? Em que momento você descobriu assim, cara, eu acho que eu consigo sobreviver, trabalhar, ganhar grana trabalhando com humor, cara? Como é que foi isso aí? Como é que isso caiu na tua vida? Isso foi acontecendo de uma forma muito gradual e eu não tive esse clique assim, poxa, eu consigo fazer. Bruno, posso fazer uma pergunta? Pode. Só para completar. Vou deixar. Hoje eu deixo. Você era uma criança divertida, engraçada? Não era. Eu não era. Na verdade, dentro de casa, eu era implicante, assim, com meus irmãos. Eu adorava implicar com eles. Mais velho, né? Mas eu não era aquele cara que todo mundo esperava, agora vai chegar e vai, entendeu? Eu sempre fui um cara mais tímido. E o meu humor, ele vem muito mais do texto, né? Entendeu? Eu sou um cara que a graça vem da mesa para o palco. Isso aí é uma tendência muito grande de pessoas que fazem teatro, pessoas que vêm de palco, pessoas que são improvisadores, entende? Então, assim, o Leandro Hassum, o Adnet, o Paulo Gustavo, pessoas que animam uma mesa, sabe? Que chega assim, você, pô, é uma diversão garantida chamar o cara pro churrasco, vale a pena, porque o cara anima, entendeu? Agora, assim, a galera da Caceta como um todo, a gente vem da redação, né? Então, a gente vem de criar o texto. E esse povo não é um povo muito animado para levar para teatro, para churrasco, não, sabe? Gostei dessa definição, Bárbara. Não é. Eu vejo que muita gente se frustra, assim, que o cara não me conhece e me convida para um churrasco achando que eu vou chegar lá e Vai ser o próprio stand-up. Mas tu tem humor irônico, bem irônico o teu humor também. Sim. É muito irônico. Mas aí o que acontece? Quando a gente estava na faculdade, eu conheci o Beto Silva e Maturia na faculdade de engenharia, né? E a gente também fazia movimento estudantil e tal. E a gente começou a achar o pessoal do movimento estudantil muito sério, levava tudo muito a sério e tal. E aí a gente teve a ideia de fazer um jornalzinho de humor. Sim. Na verdade, assim, o Beto Silva e o Madureira, nos seus colégios, já tinham tido essa experiência de fazer jornal de humor e tal. E me chamaram. Eu conhecia, tinha um carinha que fazia um jornal de humor no São Bento, mas primeiro que era o pessoal da turma mais velha. E depois eu também não me achava engraçado para contribuir. Para contribuir ali, entendeu? E a primeira vez que eu fiz foi justamente que eu fiz um texto de humor voluntariamente, foi para o jornal da Caceta Popular, entendeu? Foi o primeiro nome da Caceta Popular. Desculpa interromper. E vocês faziam engenharia de produção, não é? Engenharia de produção. E vocês tinham uma pegada de redação, de português, ou vocês foram aprendendo? Sim. A gente tinha uma pegada de português que isso... Foi desenvolvendo? Graças a vocês, professores. Né?
que assim, que eu estudei no São Bento. O Beto Silva estudava num colégio judeu que era o Eliezer. Pô, dei aula no Eliezer. No Eliezer Max, Laranjeiras? É, exatamente. Você já E vieram numa base. o Madureira vem do colégio de aplicação da UFRJ. Nossa, todo mundo, então todo colégio de mundo referência. tinha base. Aliás, toda a galera do Caceta veio de colégios bons, assim, entendeu? Então a gente tinha uma boa base, a gente tinha leitura, a gente conversava sobre livros e tudo mais. Então, quer dizer, escrever nunca foi problema. Nunca foi problema, entendeu? Porque é difícil passar também para engenharia de produção. Você fez no fundão, não foi? Fiz no fundão. É difícil pra caramba. Era um vestibular bastante disputado. Era a engenharia e a medicina, né? Medicina, inclusive, exigia mais pontos. Mas a engenharia também era bem puxado. Aí vocês E aí a gente começou a fazer o jornalzinho despretensiosamente, só para fazer... para zoar com os caras do movimento, com as coisas de faculdade ali, sabe? O bandejão, e, enfim, aquelas coisas ali. E aí depois que a gente começou, a gente chamou o Bussunda e o Cláudio Manuel e começamos a falar de temas mais gerais e vender um jornal já, um tabloidezinho de mão em mão, assim na praia, na Zona Sul e nos bares, né? Entendeu? Mas sempre de mão em mão e tal. Aí surgiu o Planeta Diário, já surgiu de uma estrutura mais profissional, porque o Hubert, o Reinaldo e o Cláudio Paiva, que foi o criador da versão que ficou mais popular da Grande Família, Sim. Né? E depois fez o criador do Tapas e Beijos e tal, os três eram cartunistas do Pasquim. E aí eles saíram do Pasquim para criar o jornal deles. E aí já conheciam a manha, buscaram uma editora, e aí o jornal já saiu distribuído no Brasil todo. Caramba. Sabe? É um multitalento ali, né? Todo mundo E a junto. gente, cara, a gente era amador. Vendia de mão em mão, não sei o que e tal. Quando eles saíram, a gente ficou com uma dor de cotovelo danada. A gente falou, pô, a gente já faz jornal há mais tempo que esses caras, os caras já fazem, já vendem na banca, não sei o que e tal. A gente procurou a editora deles e propôs de fazer uma revista. E o editor topou, então ele começou a lançar o jornal Planeta Diário e a revista Caceta Popular. Durante um período ali foi um sucesso tremendo e tal, e a coisa foi andando. A gente foi chamado para ser redator do TV Pirata, né, da Sim. TV Globo, para criar o TV Pirata. Não, sensacional, amável. Nossa. E nesse momento a gente se aproximou mais e teve um produtor musical que foi muito importante na nossa vida, que foi o Paulinho Albuquerque, já falecido. E ele gostava muito de humor, gostava do Monty Python e tudo. E ele era curador do Free Jazz Festival. Sim. E também tomava conta da programação de uma casa em Ipanema, que era o Jazz Mania. Sim. Que foi ali no Arpoador, né? Em cima do antigo barril 1800. Sim. E ficou uma casa tradicional do jazz, quando os jazzistas vinham de fora, davam canja lá e tudo mais. E aí ele começou a fazer uma programação semanal e a segunda-feira estava vaga. E aí ele chamou a gente ele convidou a gente para fazer uma reunião e falou, vocês podiam fazer um show. Ele nem tinha ideia de show nenhuma. E eu imagino que ele queria fazer, ele pensou num show de esquetes, né? Como depois veio aquele grupo do Terça Insana fazia. Eu imagino que ele tenha pensado nisso. Mas a gente estava escrevendo esquetes para o pessoal do TV Pirata, que eram atores sensacionais. A gente falou, cara, a gente vai tomar um 7-1 aí. A gente interpretar, pode ser o mesmo texto, vai ver a diferença, vai ser um absurdo. Então, a gente chamou um amigo nosso que era um compositor, o Mushebab, e a gente começou a fazer um show de músicas de humor, músicas originais. A gente fazia as letras, ele fazia a melodia, entendeu? E entre uma coisa ou outra, a gente de vez em quando colocava uns esquetes e tal, entendeu? E aí deu muito certo, né, esse show, e foi crescendo e tal, ele foi parar no Canecão. Caraca. Pô, deu super certo. Super certo. E a gente começou a fazer shows no Brasil todo, assim, em casas grandes como essa, como o Canecão, né? Palace em São Paulo, enfim, todas as casas grandes assim.
E num desses shows, o Boni, que era o diretor-geral da Globo, foi assistir e viu que a gente tinha levar um jeito para ir para frente das câmeras, né? Talento, fala. E aí Visionário, deu essa né? oportunidade para a gente apresentar um projeto quando acabou o TV Pirata, né? E a TV Pirata acabou por conta do grande sucesso que foi o Pantanal na Rede Manchete. Aí o Boni tirou toda a programação do ar e aí nos deu 6 meses para apresentar projetos. A redação se dividiu em vários subgrupos e a gente apresentou a ideia do Cacete Planeta Urgente, que eles gostaram, tal, foi aprovado. Então, Um grande sucesso. Cacete Caraca. Planeta. Se livrou Quem do- não via, Foi cara, se livrou do desemprego. Eu ria muito. Impressionante, porque pelo que você está relatando, assim, de um periódico que eu fiquei até com dúvida, assim, de um jornalzinho que vocês faziam quantas tiragens? Quantos vocês originalmente, assim? O primeiro era 100 exemplares. Caraca. Entendeu? Aí foi crescendo. Eu trouxe aqui para vocês. Ah, verem. não, tá de brincadeira, sério, mentira. Eu pensei, não trouxe não. É brincadeira. Já fazer uma pegadinha. brincadeira. Que Porque legal, eu comecei, cara. tava falando, esse primeiro jornalzinho foi de 1978. Então, o que acontece? Ele está completando 45 anos, né? Caraca. E aí eu tava fuçando as coisas lá para falar dessas lembranças. Olha só. Isso, Gente. raridade. Caramba. Bota aí, Rafael. aqui na Cara, frente. isso tem que ter Cara, uma bota aí, exposição, Rafael. dá licença. Com a câmera, hein? Olha lá, cara. Caceta Cara, eu Popular, pensei na Borba no exposição. Povo, ano 1. Número 1, setembro de 1978, tá só de 78, Engenharia UFRJ. Sem censura, olha só. Gente. Consegue pegar, Tom? Qual câmera que eu boto aqui? Tá pegando? Aquela lá? Ao outro lado. Caraca. Essa aqui é? Esse Essa aqui aqui já é. era 5 mil cruzeiros. Não, 5 cruzeiros. É cruzeiro aqui? Cruzeiro, Cara, que legal. Esse aí, ó, já foi em Caceta 79. Popular. Esse aqui era 2 cruzeiros. Esse aí já tem uma apresentação melhor, né? Tá pegando, tio? Esse já tem uma apresentação melhor, é boa. Opa, o cara que é bom. É o outro lado que é a primeirona. A primeira, primeira. ó. Caraca. Essa foi a primeira. Vem cá, Hélio, Caraca. não rola uma exposição, não? Essa Seria bacana, já- né, tu ter... mostrar essa aqui? Você sabe, esse material tá todo lá Digitalizado. organizado para ter uma área nesse Museu da Imagem do Som. Ah, pô, eles bacana. Poxa, eles que nos legal. entrevistaram tem mais de 10 anos, né? Mas não vale a pena... Pô, depois eu vou querer, se você Poxa. permitir, a gente dar uma olhada no resto desses materiais aí. Mas Sim. será que não valia a pena vocês se reunirem para fazer uma exposição itinerante, que passasse em algumas capitais? Acho que seria muito bacana ter Isso está me dando uma solução, um prejuízo danado na minha vida. O que eu tenho feito, assim, em alguns shows eu levo, aí depois do show eu converso com as pessoas, conto a história Caraca. das publicações do programa, né? Então, olha só, esse aqui já foi... Explica aí. Ó, Eu queria saber quem fez o desenho dessa capa aí. Primeiro. Essa aqui? É. Esse aqui foi o Marcelo Madureira. Ah, cara, Desenha que mal pra maneiro. E 1978 ainda era o governo Geisel. Sim, é verdade. Entendeu? Aí aqui nesse aqui... Antes da segunda crise do petróleo de 79, ainda estava... 79, ó, julho de 79, aqui já estava no governo Figueiredo, Sim. né? E essa aqui já está mais arrumada, que a gente conseguiu já rodar na mecanografia do centro acadêmico, né? E aqui os desenhos já são feitos por hoje em dia, um grande artista plástico, que é o Daniel Senise. Caramba. O Daniel Senise, ele era da engenharia civil. E a gente conheceu, o pessoal do centro acadêmico falou, vocês vão gostar de conhecer um carinha que ele gosta de fazer cartoon, não sei o que e tal. E a gente começou a chamar ele para fazer as ilustrações. A publicação era mensal. Não tinha Periodicidade dela periodicidade, não. dependia de quando vocês conseguiam. Esse aqui é o número 4. Ó, o primeiro foi setembro de 78. O quarto, nós já estamos em julho de 79. Tinha o número 4, então era uma coisa
muito de vez em quando, entendeu? E deixa eu fazer uma pergunta dentro dessa proposta que você trouxe, Hélio. Vocês estão ali fazendo no contexto de uma redemocratização, praticamente, um jornal acadêmico dentro de um espaço de resistência. Sim, né? sim, o centro acadêmico porque assim, tinha a reabertura do DCE, aconteceu em 79, então ele estava fechado desde 68. Caramba. O centro acadêmico da engenharia, ele tinha sido reaberto alguns anos antes de 78, acho que em 75, entendeu? Então era tudo muito recente, ainda sob a sombra da ditadura militar ali, né? Mas vocês não tiveram nenhum problema com censura, com algum tipo de problema? Não, o que aconteceu, os problemas que a gente tinha era, primeiro, a gente estava dentro de um ambiente universitário onde você é mais protegido, digamos assim, né? Mas tinha os estudantes profissionais que tu sabia que estava lá, escondido. Tinha estudantes, a gente via, os caras, sujeito 45 anos na época, e na época, 45 anos, o cara ficava com cara de velho, né? Entendeu? Não é hoje o cara consegue disfarçar um pouco. Mas na época não tinha como não perceber que aquele cara não fazia parte do grupo, assim, né? Mas é porque ele não se juntando, não tinha um grupo de amigos, ele não saía, entendeu? O cara estava sempre meio isolado, era uma situação estranha. E aí, bom, enfim, aí 2 anos depois, em 1980, a gente chamou o Bussunda e o Cláudio Manuel para fazer parte da equipe. E a gente começou a fazer um jornal já num outro formato, que é assim, um jornal tabloide, ó. E todo mundo já era da Feijoada. Caramba, aí já tinha. Gente, olha, Cláudio já aumentou. Manuel. Aí já tinha uma gráfica específica para fazer, né? Depois A gente tinha que buscar buscar gráficas, né? E assim, ó, aqui, ó. Olha dá só, pra- caraca. Essa aqui? Entendeu? Que legal, cara. Olha isso. Já era assim, né, já no formato que era o jornal Pasquim, né? Um papel jornal. Tudo sobre o escândalo mandioca de Roberta Cor. Dona Dulce, operaíso, olha, Dona Dulce Figueiredo, a mulher do João Figueiredo, Opera Risoleta, que era a mulher a Risoleta Neves, mulher do Tancredo Neves. Gente, olha isso. Pepsi, não. Quero ter que ter uma exposição, olha. Cara, muito legal. E aí, enfim, ó, aí surgiu, em 1984, surgiu o Planeta Diário, que não tem a ver com a gente. Olha isso. E esse aqui foi um que deu muito certo, foi de 88. Gente, O pega isso aqui. Sarney estava Depois- viajando muito. Ele estava viajando muito. Aí ele passou Depois dos da China, limites. Sarney irá merda. Passou dos limites. Rapaz, a gente fica brincando. É muito O bom, jornal é de cara. 88, o Sarney tá na figura pública, né, presidenciável, aí chegando quase, né, chegando não, tava na eleição 86, 85, o Tancredo morre, ele entra, assume, tava no pleno mandato. Tava ali, exatamente. E hoje em dia o cara ainda tá histórica. na Não, vida ele pública, foi, política. ele né? era presidente nessa época, né? Era presidente que... Enfim, Várias fontes Ele históricas. fica até 89, só, Várias 90 que vai ter eleição. várias manchetes ótimas. O Planeta Diário era ótimo de manchete. Tem uma também que quando o Tancredo Neves morreu, que eles fizeram assim: Tancredo morre, mas passa bem. Porque Gente. tinha sempre aquele prontuário médico, né? Sempre, ele estava sempre bem, né? Tá bem. Sempre bem. Morreu, mas Não, cara, tá bem. E é impressionante Agora tá bem. fazer humor num contexto político extremamente tenso, porque ninguém sabia se ia ter um retrocesso, Tancredo morreu, e aí os militares tinham toda a Direção movimentação já. para... Nessa época, assim, ó, uma das dificuldades que a gente vivia para rodar um jornal em gráfica é que as gráficas tinham medo. Entendeu? claro. As gráficas tinham medo, até porque havia muitos grupos paramilitares que, enfim, você lembra uma época que havia bomba em Teve banca atentado, de jornal, sede da OAB, em Rio gráfica, Centro. sede da OAB. Então as gráficas tinham medo de se associar a qualquer coisa assim que era, na época, considerado subversivo, Sim. né? Entendeu? Mas também tinha Isso medo não de tinha a não menor estar condição. também no contexto, né? Porque depois poderia não acontecer, né? Era o medo de estar e não estar, né? Quem? As gráficas. A né? gráfica só tinha medo de estar. Ela não tinha nenhum Ele, eu medo. não sei Ela não, fazia questão
de não assinar no expediente, botar onde foi rodado, entendeu? Sabe, eles davam assim, às vezes, vem pegar, mas vem pegar de noite, sabe? Uma coisa assim, a gente pegava a tiragem toda, sabe? Eles tinham o mínimo de contato, porque não queria que ficassem sabendo que foi ali que rodou o jornal. Então, hoje, assim, as pessoas falam da questão do cancelamento, que é chato, é complicado e tal, mas nessa época o cancelamento era de CPF, né? Era mais complicado, né? Era bem mais complicado. Não sei não, se abrir o arquivo do DOPS lá, de repente tá o nome de vocês lá, hein, cara? Não sei não, hein? É possível, até porque a gente foi do Partido Comunista Brasileiro. Então já com certeza. Era então, tenso, então, um momento até, né? A gente não tinha muita noção dessa tensão. Mesmo? Não tinha noção, porque a verdade é que a gente já estava no final da ditadura militar, já havia uma pressão muito grande da sociedade pela redemocratização, então a gente fazia parte desse movimento, dessa novidade, desses novos ares. Então a gente não tinha essa sensação que quem viveu lá 10 anos antes, quem viveu 68, a galera que pegou de 67 em diante, pegou do AI-5 em diante. Médici, pegou o Médici, pegou o Geisel em plena forma, né? A gente pegou ali o último ano do Geisel, o governo Figueiredo, que já era, já até sob a orientação do Golbery e tudo, olha, vamos liberando, não sei o quê. Vamos abrindo que vai dar ruim. A tal da distensão que o Geisel tanto falava e tudo mais. Então, quer dizer, a gente falava até que a gente meio que brincava de revolucionário, né? Sabe? Eu cheguei a ter codinome. Sério? Mentira! Qual era o seu codinome? Eu não me lembro direito. Eu não me lembro. Eu lembro que eu tive, mas assim, é porque não era direto. Foi por uma operação, uma ação que a gente foi ver. Porque acontece essa coisa assim da democratização e tal, o movimento estudantil, mas era um movimento muito, muito autoritário, a verdade é essa, entendeu? Então o que acontece? Tinha um encontro, ia rolar um encontro nacional de estudantes de engenharia em Vitória, né? E aí os partidos de esquerda, que todos tinham representação dentro da faculdade, eles queriam conduzir esse encontro de alguma forma. Então, a gente tinha a base do Partidão na Escola da Engenharia, né? Eu, Beto, Madureira, a gente fazia parte. E aí, eles, para a gente ter uma hegemonia, eu fui mandado antes do encontro, entendeu? Para me encontrar com os comunistas do resto do Brasil lá, para a gente organizar, preparar, entendeu? E dar uma sensação aos caras, ao público, que eles estavam votando alguma coisa, não estavam mandando em porra nenhuma. A gente resolvia tudo com os outros partidos e tal, entendeu? E aí, para isso, eu tinha que ir antes, né? E era até assim, aí foi aí que eu fui, foi aí que eu tive um nome, um codinome, ficava na casa de um outro cara que tinha um outro codinome, então era engraçado assim que Você não sabe nem na casa de quem você ficou até hoje. Eu falo, não, eu sabia assim, o cara era um sujeito que ele tinha um irmão, os dois irmãos lá em Vitória, como eram poucos, a base era pequena do partido, os caras se matriculavam em vários cursos, né? Então o cara fazia medicina e belas artes, o outro, sabe? O outro engenharia, sei lá o quê, para dominar a coisa, né? E aí eu tinha um codinome, vamos dizer, Bruno, aí o outro cara é Vitor e tal. Quando a gente chegou, meu nome você é o Vitor? Eu sou o Bruno, tá, beleza, tal. Aí passado uma meia hora, eu falei assim, qual é o teu nome? A gente só se chamava de Bruno e Vitor na frente dos outros. Cara, mas assim, é compreensível essa tensão, não só pelo contexto, mas, pô, vocês ainda foram se associar aos cartunistas que saíram do Pasquim, pô, que era um jornal de referência e na resistência.
Mas isso tudo eu estou falando, já era um período de redemocratização, então não havia essa tensão. Pelo contrário, eu acho que a gente, o que representa a gente foi justamente um momento de uma extrema liberdade, né? Entendeu? Bacana. A redemocratização ali e tal. Tanto que a gente... essa questão do limite do humor é uma coisa que é colocada hoje, que a sociedade questiona se o humor tem limite. Na época, todo mundo queria que não tivesse. Não estava em pauta entendeu? isso, Porque né? a gente vivia sob limites. A gente vivia sob limites. Então, tudo que as pessoas queriam era que não Romper houvesse com isso, limite. Romper limite, entendeu? Que é até complicado, Custasse né, o que depois. fosse, entendeu? Sabe? Então, qualquer piada era aceitável. E tudo porque, pô, a gente passou 20 podia anos nada, né? sem poder nada. Então, natural que houvesse um período que pudesse tudo. A própria Constituição, ela retrata muito isso. Ah, legal você falar isso. Ela tem tanto medo que já retrata uma época da ditadura, né? Sim. Aí a Constituição ela já fala demais, né? Por causa disso, desse medo de A ideia da Constituição Cidadã era garantir, de fato, que você tivesse um avanço progressista que pudesse inviabilizar a volta de uma ditadura militar. Até vamos levar em consideração que a ditadura tinha acabado no Brasil, mas na América Latina a gente ainda estava cheio de regime ditatorial. O Chile, até os anos 2000, Pinochet está na área. Então a gente tem que lembrar que não era uma coisa... Então era uma A Argentina, Agora tá voltando. você vê que a Copa da Argentina, a Copa de 78, foi uma roubalheira danada. Verdade. Entendeu? Tudo comandado pelos militares, enfim, sabe? Era uma situação, mas aqui a gente estava vivendo América já do Sul, né? esse momento assim de respirando novos ares, né? E foi nessa que o TV Pirata e o Cacete do Planeta tiveram no início assim uma liberdade que as pessoas estranhavam, que a TV Globo, que era que sempre foi ligado assim ao governo, ditadura, ao golpe, à ditadura concessão, e tudo mais, sabe? Exatamente. Então as pessoas se surpreendiam de como justamente na TV Globo houvesse tanta liberdade para fazer um humor tão anárquico, né? Eu acho que... Desculpe. pode ir. Não, ele veio com uma nova roupagem, o humor, né? Diferente o Cacete do Planeta. Até do TV Pirata, mesmo o vocês TV fazendo Pirata. texto, mas eu achei uma roupagem mais nova do humor do Sim, Cacete. sim, a ideia já foi essa, sim. A ideia ali, nisso aí, eu tenho que dar o crédito ao Guel Arraes e ao Cláudio Paiva, que o Cláudio Paiva, depois ele deixou o Planeta Diário e foi para a TV Globo, não sabia nem exatamente fazer o quê. E estava lá justamente quando saiu o Jô Soares, foi para o SBT, e a Globo queria criar um novo programa. Cláudio Paiva se juntou ao Guel Arraes, e a ideia deles era trazer um programa absolutamente novo. Guel Arraes já tinha inovado com aquele Armação Ilimitada. Ele é maravilhoso, o Guel Arraes, né? Fazia já umas novelas engraçadas ali do horário das 7 e tal. Tem uma que ficou uma cena que ficou gravada ali, que é o Fernanda Montenegro com o Paulo Otran brincando, jogando leite. Sim, um jogando Tudo no bem? outro. Exatamente. Então ele já tinha essa pegada bem firme. E aí queriam fazer um programa novo, e para isso eles não queriam usar nem o elenco nem a redação dos programas tradicionais. Foi aí que eles foram ao mercado buscar quem estava produzindo humor e que não era redator de programa tradicional de humor, né? Então buscaram lá a gente, redação da Caceta Popular, redação do Planeta Diário, pessoal que fazia cartoon e quadrinhos em São Paulo, o Glauco, Laerte, aí o pessoal que fazia o chamado Teatro Besterol, os autores eram Mauro Razzi, Vicente Pereira, o Miguel Falabella era redator do TV Pirata, Pedro Cardoso, redator do TV Pirata. Não sabia. Exatamente. E assim, o decano dessa história toda era o Luiz Fernando Veríssimo. Tá. Oi, meu amor. Juntou toda essa galera e fez Essa redação. E os atores também, era tudo gente que trabalhava com comédia, mas que não era comediante de programa de humor. Então eram atores que faziam papéis cômicos. Então você tinha ali o Marco Nanini, Neila Torraca,
Você tinha a Cláudia Raia estava começando nas novelas, a Regina Casé tinha feito o primeiro papel dela na televisão, que foi a Tina Pepper. Demais, cara, Tina Entendeu? Pepper. Então a ideia dele era tudo trazer gente nova, tanto para frente das câmeras quanto para o bastidor, entendeu? E criar um programa que tivesse uma outra cara, Super que não, deu certo. entendeu? Uma outra cara e com algumas coisas assim que eram muito questionadas, né? Como, por exemplo, o TV Pirata foi o primeiro programa que não tinha claque. Primeiro programa de humor que não tinha claque. E o Caceta manteve isso. E o Chico Anísio, ele era absolutamente contra essa história e tinha certeza de que não ia dar certo. Uau, Entendeu? sério? Sabia Tinha disso, certeza que não ia dar certo. Que ele falava, não, pô, as pessoas não vão saber a hora de rir. Aí a gente falou, vão saber, a hora que for engraçado as pessoas vão rir. Mas eles não confiavam nisso, entendeu? Eles achavam que você tinha que ser mais didático, né? Sabe? Sublinhar mais o momento engraçado, isso aqui e tal. A gente achava que não tinha necessidade, entendeu? E tinha coisas assim que, onde a ideia dele, o conceito de programa bom, era um programa assim, você está assistindo um programa na televisão. Aí você levantou, foi na cozinha pegar um copo d'água e o programa continua. Você ouvindo, você continua acompanhando o programa, entendeu? Não perde nada. A nossa ideia é, se o cara saísse da frente da televisão, ele ia perder. Porque o que estava passando na imagem não necessariamente era o que estava sendo falado. Podia haver uma contradição que você não ia conseguir acompanhar o programa. Entendeu? Então era uma outra coisa que também que ele não aceitava. Falava, pô, a ideia de vocês não vai dar certo e tal. Mas, na verdade, a gente estava ali tentando mudar a linguagem dos programas de humor, né? Eu acho que, no fim das contas, a gente acabou influenciando a geração que veio depois, né? Pô, com certeza. Achou não. Vocês influenciaram. E mudou de uma tal maneira que foi difícil voltar, né? Foi difícil fazer voltar. Parecia que era um conservadorismo, né? Não pode mudar, tem que ser assim. Agora, o que é curioso é que os programas de humor mais revolucionários, assim, no fim, acabou tendo alguns filhotes, como Hermes e Renato. Pô, demais, cara. Você lá prefere na batata MTV, ou né, escola? teve Hermes e Renato, na MTV também teve aquela coisa das notícias, de onde veio a Dani Calabresa, o Paulinho Serra e tal. Agora eu até esqueci o nome do programa das notícias. Mas Gregório, né? Quinta categoria, não, né? Hã? Quinta categoria. O Quinta Categoria também veio de lá, já era um outro formato. Eles tinham um Plantão MTV, que eles ficavam na frente do da bancada. Quem? Era Não tô lembrando o nome. Era Dani Calabresa. Era o Bento Dani Ribeiro. Calabresa, Comédia MTV, não. Comédia MTV, Comédia MTV. exatamente. É isso. Exatamente. Adoro Enfim, o Bento. ele bebia muito na fonte de um tipo de programa que a gente fazia, um tipo de quadro que a gente fazia, que era o Plantão Cacete Planeta, né? Assim como o CQC também vem muito dali, da coisa do Plantão Cacete Planeta. Aí depois surgiu o Tá No Ar e o Novo Zorra, que assim que, pô, bebiam muito na fonte do Cacete verdade, Planeta. né? Apesar Engraçado que eu assistindo não Apesar percebi de- isso não, mas a partir da tua fala fica evidente que tem. Nunca deram o crédito, né? Mas, enfim, mas a verdade é que é isso. Agora, o que eu estava falando é que hoje em dia os programas que sobreviveram na TV aberta são os programas tradicionais, programas antigos, com formato mais antigo. Então você tem assim, o único programa de fato em TV aberta de humor que existe hoje é A Praça é Nossa, que vem do rádio, né? É verdade. Sabe? E os outros programas de humor que as pessoas falam muito são os programas que estão no Multishow e que tem um formato muito parecido com o que foi o Sai de Baixo. A Globo tá com Vai Que Cola também verdade. ainda rolando. Vai Que Cola né? também, todos são... Então, são programas que têm aquele formato de plateia assistindo um programa que é gravado num teatro, né? Que, aliás, é um formato de sitcom americano. Os Trapalhões chegou a fazer alguma Trapalhões coisa era assim. assim. Fazia assim no começo. assistimos, né? É.
Mas aí tu acha que é difícil, então, voltar a um formato mais... Eu acho difícil, hoje em dia, a TV aberta investir em programas de humor. Ué, eu fico... Não tem, Acho cara. difícil, porque assim... Porque a TV aberta, ela está numa encruzilhada, entendeu? Porque o conceito da TV aberta é falar com todo mundo, com todo tipo de plateia, todo tipo de público ao mesmo tempo, né? Mas hoje a gente tem escolhas. Então, você vai estar no seu celular vendo uma coisa que você gosta, eu vou estar no meu vendo uma coisa, o garoto vai estar ou no computador ou no celular vendo algo que se dirija diretamente a ele, entendeu? Então, essa coisa de você fazer algo para reunir todo mundo num horário, sabe? Isso está na contramão de tudo, porque o natural é que você, mesmo a novela... Todas as flores. As pessoas viam, cada uma viu um horário, entendeu? Você vê as coisas no horário que você... As únicas coisas que você tem que ver na hora são ou é o noticiário ou é o futebol. E reality show, né? Entendeu? O resto tudo você vê no horário que você quiser, entendeu? Então, um programa que precisava assim agradar todo mundo, então a gente pensava... se tem uma piada que vai atingir um público mais velho, tem que ter uma piada que vai atingir um público mais jovem e tal. O cara do Nordeste vai estar assistindo o mesmo show que o sujeito da Avenida Paulista. Então a gente tinha, sabe, pensar nesse denominador comum, qual é a notícia que está todo mundo sabendo e tal. Hoje, sabe, você fala com nichos, entende? Sabe, eu não podia, no tempo do Caceta, por exemplo, fazer uma piada sobre a farofa da GK. A gente, na reunião, falaria assim, mas quem é que sabe da farofa da GK? Eu não sabia, né? Entendeu? Exatamente. Aí você vai lá ver quantos milhões de seguidores. Que sabe da farofa da GK. Entendeu? Verdade. Hoje você tem assim milhões de coisas que você tem. O cara tem milhões de fãs e você não sabe quem é. Entendeu? Sabe? Não conhece fulano, professora. Eu falei, gente. Que louco, É. né? E o mais louco é que se influencia numa tomada, né? Do que você vai apresentar mesmo na televisão, na internet. Lógico, que louco, lógico, né? sim. E nós temos talentos fantásticos no humor. Agora, uma coisa que é engraçada, já falando de humor, é que o Hélio falou pra gente que não se preparou pra ser um humorista, nem muito menos ser um ator, e se transformou um cara solicitado pra fazer novela, cara. E aí? Mentira. Filme, e aí? Como é que é isso? Como é que você teve que, nesse momento você entrou ali, né, com Caceta, você percebeu, o cara tem que fazer curso de teatro, tem que investir nessa área? No teatro, no Caceta, nunca tinha necessidade disso, não. A gente foi aprendendo no tapa mesmo ali, a fazer e tal. E como a gente era autor, a gente começou fazendo papéis pequenos no programa. E basicamente fazia repórter 1, repórter 2 e tal. Quando tinha algum papel que exigia uma bagagem de dramaturgia maior, a gente chamava um ator de verdade, entendeu? Então, durante muito tempo, assim, o Pedro Cardoso foi o nosso Fernando Collor. Só depois que o Uber passou a fazer, a gente começou a fazer os papéis e tal, e a coisa foi crescendo. Então, a gente nunca foi bom imitador, como é o Adnei e tal, maravilhoso. entendeu? Mas aí a gente fazia uma caricatura. Cara, isso era muito bacana. Do personagem, entendeu? Para apresentar o nosso papel. E agora, quando eu fui fazer a novela, foi o meu primeiro papel assim sério, né? Aí eu fui atrás, chamei uma preparadora de ator. Aí havia o trabalho da emissora e eu individualmente ainda investia por conta própria. Caramba, então um negócio sério, um negócio. Sim, claro, porque e assim, eu estava no núcleo cômico, mas assim, a comicidade da novela era muito mais, num tom muito mais baixo que o tom do programa, que era histriônico, era, sabe, farsesco e tal. Você tinha que ali tem uma coisa mais realista, né? Então havia um preparo
preparo ali que eu tive que ia fazer para, tipo assim, eu sabia que não ia ser uma coisa maravilhosa, eu sempre falava para ele, eu só não quero atrapalhar vocês, entendeu? Não queria atrapalhar a cena, entendeu? Se eu atrapalhar. Em algum momento você hesitou não ir para a novela? Ou você de cara já mergulhou? Não, de cara eu mergulhei, entendeu? As coisas que eu hesito não ir, eu acabo não indo mesmo. Tipo, Não tem. Dança dos Famosos. Eu falei, não vou mesmo. Né? Foi chamado? Você foi chamado? Fui chamado várias vezes. Falei, não, Tô pô, imaginando que tu isso? dançando. Entendeu? A Fazenda, porra. Não foi chamado pra fazer, não. Olha, aí você frustrou o público agora. Não, tenho... Barraco, não sabe o que era barraco. Não descobri esse ano como é que era barraco. Olha, os meus filhos, os amigos dos meus filhos, eles ficam o tempo todo falando assim, pô, Hélio, você tem que ir no BBB, cara. Você tem que ir. Eu falei, eu não vou no BBB. As sugestões que eu recebo são demais. Tem um amigo meu lá do mundo do stand-up lá de São Paulo, que ele fica assim, Hélio, e, porra, vocês nunca cogitou de trabalhar na sessão do entretenimento adulto? Falei, filme pornô, né? Você quer dizer Uma maneira filme poética pornô. de dizer. Falei, não tô afim, não. Mas por que ele olhou pra você e achou que você poderia? Não sei. Deixa pra lá, deixa pra lá. Tem algum gente. interesse. Ó, isso aqui é uma maneira. Caraca, cara. Gente, olha Gente, isso. Aventura Hélio, de um pijamão. O Hélio é um cara que tá sempre trabalhando. Demais, Isso é cara. uma característica tua, né, Hélio? Você tá sempre com várias frentes, trabalho direto. Você é um cara meio Sim. né, focado em trabalho. E esse aí é o mais recente, né? Trabalho É o que você mais tá lançando. recente, Conta aí um pouco dele. Esse livro aqui é um livro de crônicas e cartoons. Tudo versando sobre o mundo de casamento, solteirice, sexo, falta de sexo e tal. Me interessei, Casamento, sexo e outras vulgaridades. Enfim, eu fiz esse livro com o Adão Iturrus Garay, que é um cartunista muito amigo meu, e a gente tinha essa ideia de juntar, de fazer alguma coisa junto. E também a gente achou que esse seria um tema bom. Esse tema, o assunto de relacionamento, que o Adão tem muito material sobre isso, não ia ter dificuldade. Eu fui selecionando crônicas que já tinha publicado em blog, no meu site e tal. Juntei algumas e depois eu comecei a escrever outras, né? E hoje em dia tem uma revista pouco conhecida de humor, que é feita lá em São Paulo. Lá tem um comedy club chamado Clube do Minhoca. E eles criaram uma editora. Botou até aí. Aí, ó. Ficou bonito, que hein? maneiro, cara. Eles criaram uma editora, que é a Banca do Minhoca, e eu apresentei essa ideia para eles lá. Falei, pô, vamos fazer um livro de crônicas e de cartoons. Eles gostaram da ideia. Aí eu tinha uma outra editora na qual eu estava já desenvolvendo um outro trabalho. Falei, cara, vamos juntar essas duas editoras, que uma tem um acesso muito grande aos comedy clubes e a editora Almedina, ela tem acesso às livrarias e tal, ao mercado mais tradicional. Falei, eu acho que vocês se juntarem, vocês vão se entender, vão gostar. De fato, eles se entenderam e a gente conseguiu lançar esse livro que, quando eu viajo, eu levo para os comedies e, ao mesmo tempo que ele está à venda nas livrarias e nas livrarias digitais. O pessoal pode adquirir no teu stand-up, você leva ele também? Sim, tá normalmente eu tento levar. E aquele ali no sofá é o Hélio? Não, por exemplo, do Botafogo. Eu e o Adão. E o Adão é esse aí. Ah, tá bonito. Eu tô pensando E essa como é camisa que do Botafogo na capa foi pra gerar já o riso? Tô brincando, Hélio. Eu não queria sacanear, mas agora tá todo mundo. Não, fica tranquilo. Você não vai conseguir me sacanear mais do que o próprio time. Eu vi o que você fez no Instagram logo depois do... Pô, ele fez uma crônica fenomenal do Botafogo. Curitiba, né? Muito bom. Cara, mas gente, falando da força de má vontade. Exato.
Exato, ele não precisa mais ninguém, só do Botafogo, a força de Gente, uma mas vontade. Foi parece muito que é boa a impressionante, crônica. cara. Um roteirista não conseguiria Não escrever um negócio conseguiria, daquele, não cara. conseguiria. Como é que pode? Foi uma O time coisa faz pênalti, inacreditável. Inacreditável. E todo mundo torcendo, eu sou tricolor e Não, tava eu torcendo. confesso que eu torci pro Todo. Botafogo nesse Todo campeonato. mundo. Sempre, eu sou flamenguista, mas eu confesso que, cara, Todo mundo. Não, Tava todo mundo em algum momento torceu, depois desistiu, né? Viu como é que era difícil torcer pro Botafogo. É bravo, né? É pra poucos. Entendeu? Mas é Fazer igual inacreditável um áudio que eu mesmo. ouvi fazer até ontem foi esse áudio, foi muito engraçado o torcedor falando assim. A gente não queria campeonato, a gente estava acostumado a não ganhar. Por que vocês deram essa esperança pra gente? É. A frustração foi pediu. O problema é esse, o problema foi... Porque pensa, se Botafogo tivesse na situação que está hoje, mas assim, se essas derrotas tivessem sido distribuídas ao longo do ano, a gente estaria feliz agora. Falando, poxa, olha só, como é que a gente conseguiu chegar aqui e tal. Entendeu? Mas foi um primeiro turno tão impressionantemente Foi. fantástico. Mas foi uma falta de planejamento em algum momento, né? Saída do técnico, erro com... É Só pode ser, cara. inexplicável isso, é Não sabe, inexplicável. não sabe. Uma fenômeno Eu acho que é uma soma de fatores. Não vai ter. A gente fica buscando qual foi o motivo, mas assim, foi uma soma. E eu acho assim que a saída do técnico lá em junho, aquilo começou a desestabilizar. Que falta de Fiquei com profissional. raiva Não foi profissional. do Cristiano Ronaldo, que foi. Que foi pegar ele. Pô, por que não foi pegar o Jorge Jesus, cacete, É entendeu? Porra, tanto técnico por aí, vai pegar o nosso. Mas eu acho Na que não única tem- vez que a gente tinha uma chance de ganhar alguma coisa. Mas agora Mas vocês eu vão pra acho que não Libertadores, vamos pode. ser campeão da Libertadores, olha aí. Porra, Já pensou? se continuar nesse Vai não, vamos lá nesse ritmo aí que não consegue ganhar. O Botafogo esquecer como é que faz gol, como é que ganha alguma coisa. Impressionante. 10 rodadas sem ganhar, entendeu? Foi- Quero ver como é que vai fechar o ano. Se vai... Não tem como piorar, Hélio. Não tem, quando não. a gente, quando for ao ar aí, o pessoal já vai. O pessoal vai até comentar, tadinho. Ele ainda achava que pelo menos o Internacional, olha lá, se fudeu de novo. Hélio, você tem mais quantos livros publicados? Eu lembro que na pandemia você também lançou um, que até eu lembro você falando que estava trabalhando com um cartunista que você tinha conhecido na internet, que fazia... Não teve um trabalho que você fez? Ou eu estou viajando? Pela cara do Hélio, eu estou viajando. Na internet, durante a pandemia, eu não lancei nenhum livro, não. Eu tenho... meu primeiro livro que eu fiz foi o livro do papai, que é um guia de anti-ajuda para os pais de primeira viagem. Anti-ajuda que legal, anti-ajuda. Que legal. Anti-ajuda. Ela nem é Helena. Peguei agora. E até eu sempre falo assim, por não seguir eu nenhum falei, conselho vou que tem ali e tal, Que legal. sabe? E, enfim, Esse foi o primeiro? Foi o primeiro livro que eu lancei em 2003. E você que tem as ideias assim, Não, sozinho? mas- Não, para fazer conteúdo Mas é difícil, cara. Ele Você, geralmente como é que eu vou rouba fazer? dos outros, pega... Você roubou de quem, Hélio? Fala aí. Esse foi quando... Tem que ter criatividade, cara. Sim. Quando o meu segundo filho nasceu, em 2002, aí eu comecei, eu estava de férias ali na período da período que, enfim, pós-gravidez, em casa, janeiro, ele nasceu em janeiro, e aí eu comecei a escrever uns artigos assim, sabe? Primeiro, no começo era uma coisa assim, assim, mais terna, né? Sabe? Emocionado de ter filho e tal. Depois começou a virar piada. Aí chegou uma hora que eu falei assim, cara, eu acho que eu consigo fazer um livro. Eu queria escrever um livro, né? O Caceta já tinha lançado vários livros de piada e tal, né? Mas eu queria lançar um livro solo. E eu achei, de repente, isso aqui pode ser uma possibilidade. Que eu imaginei crônicas que iam contando assim desde o do momento que o casal sabe que vai ter filho, aí passa aquele período, o homem tem que ir ao ginecologista com a mulher, não sei o quê, as roupas que não cabem mais, todas aquelas questões que vão acontecendo e tal,
até o aniversário de 1 ano dessa criança. Aí eu já pensei, bom, se eu tenho a ideia do começo, como é o começo, o ápice, que é o parto, e o fim, então eu vou... Sabe, eu planejei o livro e fui escrevendo os artigos sempre num tom assim meio de autoajuda, né? Sabe, dando conselhos que não devem ser seguidos. Que legal, cara. E aquelas legal. Deu muito certo. Chegou até depois a gente adaptou para uma sériezinha no GNT. Pô, que bacana. Não sabia. O livro do papai virou Pai Descendo no Paraíso no GNT e tal. Enfim, esse foi o primeiro. E eu tinha uma vontade de escrever um romance, né? Entre um e outro, fui convidado a escrever a história do Botafogo, um livro infantil, que tinha uma série assim, que era Meu Pequeno Vascaíno, Meu Pequeno Rubro-Negro, Meu Pequeno Gremista e tal, e cada um com um artista fazendo, né? Sabe, o Evandro Mesquita fez o Fluminense, a Fernanda Abreu fez o Vasco, e aí me chamaram para fazer do Botafogo. E aí eu fiz Meu Pequeno Botafoguense e tal. Foi um sucesso tremendo. Isso foi em 2010, né? Pegando um gancho aqui, só curiosidade. Ainda bem que não foi esse ano, né? Ainda bem que não foi esse ano, né? Pô. Mas esse ano curiosidade. eu tinha vontade de fazer uma segunda edição, mas o Botafogo não deixou. Você se tornou botafoguense pela família? Foi curiosidade que veio agora aqui, né? Eu me tornei botafoguense, eu acho que teve uma influência de um amigo no colégio. E assim, em 67 e 68, o Botafogo estava muito na moda, né? Entendeu? Sim. E aí, em 67 já estava assim, pô, quero ser Botafogo, assim e tal. Quando chegou no Campeonato Carioca de 68, toda a minha família é vascaína, né? E o Botafogo deu de 4-0 no Vasco no Campeonato Carioca. Aí eu falei, pô, tem a família toda para sacanear, você que time, né? Ficou perfeito, né? Entendeu? Queria zoar. Daí foi, mas aí também jogaram um olho gordo ali. Uma uruca brava. Uma uruca que Eu acho que foi um olho fiquei gordo. até 89 sem ganhar nada. Depois de 89. Foi um horror. Aí 89, aí ali a gente pelo menos já disputou. Maravilha, né, também. 89 a gente foi carioca. Aí, enfim, dali a pouco em 92 a gente chegou foi vice do Campeonato Brasileiro, né? E tal. Em 95 a gente foi campeão brasileiro com o Túlio Maravilha. Enfim, teve um períodozinho, os anos 90, a gente ainda aconteceu. Agora, virou no ano 2000, aí fomos à Série B, enfim, foi um desastre. E esse ano que a gente ia ser o ano da redenção. A galera do samba é bem botafoguense, né? Que a gente mesmo? chamou aqui. Caraca, que só veio botafoguense aqui, gente. Botafoguense, o samba. Veio Léo Russo Léo aqui, Russo. Cláudio Jorge aqui, só veio botafoguense, botafoguense, cara. Depois veio, quem mais? Foi o China acho que Marquinhos China, Marquinhos China botafoguense. Moacir Luz veio aqui também, Moacir Luz. Ainda não. A gente ainda falou, nossa, todo sambista botafoguense. Todos. Zeca Pagodinho também. Caraca. O Zeca não sai de casa, a gente tem que ir lá. Por sinal, cara, eu falei que a gente estava no Dia Nacional do Samba. Sabe por quê? A memória que eu tenho do Hélio. Hélio de la Penha, ano passado, desfilou homenageando Arlindo Cruz, né? Então, uma homenagem bonita pra caramba. Foi. Mas olha como era bonito. Eu tava entrando com o carro da Grande Rio e o carro do abre-alas do Império já tava ali parando, esperando, só que era uma choperia. Aí a gente só via vocês tomando chopp, a choperia. Portela. A Portela, foi mal. Eu vendo porque você... foram dois desfiles ano passado, né? Um em homenagem ao Arlindo Cruz, o Império, que eu fui, e o Zeca Pagodinho, de ser homenageado na Portela. Então foi esse. E foi um atrás do outro. Cara, a gente entrando, eu olhei, assim, o carro na altura, eu vendo o Hélio, a galera só no show, assim, a máquina de show. Eu falei, desfile bom. Maravilhoso. Foi no desfile das campeãs. Maravilha aquilo, hein? No desfile mesmo não pôde ter. Não, a galera tava séria, né? Não pôde ter a chopeira.
Hélio, Hélio é a gente demais. te cortou, você estava falando, mas aí depois do teu do livro do... Aí, enfim, aí eu fiz eu tava aqui, eu falei do livro do Botafogo. Falou. Mas a verdade é que o livro depois desse foi justamente o Vai na Bola Glanderson, um romance Que virou filme. que virou o filme Correndo Atrás, né? Sim. Que teve recentemente, passou na sessão Na da sessão da tarde. tarde. Foi semana... Tem umas 2 semanas, pouco tempo. É. Pô, que bacana. Quando for, foi mês passado. É retrasado. Mas tá aí disponível para quem quiser assistir. Tá né? no Globoplay, tá no Pô, que Globoplay. bacana. Entendeu? E aí esse que eu tenho uma identificação muito grande, porque tinha uma vontade de fazer escrever um livro que ele se passasse num subúrbio, mas num subúrbio imaginado na época que eu vivi e tal, e não hoje em dia, até porque eu queria ir contra uma tendência que havia na época, depois do sucesso do livro Cidade de Deus, depois do filme Cidade de Deus. E aí começou toda uma vertente do tal do Favela Movie, né? Onde, sabe, o que se passava no subúrbio era tráfico, violência, não sei o que e tal. Eu falei, não, eu queria fazer um livro que fosse uma história divertida, se passasse com outros personagens, figuras do subúrbio e tal. E assim foi o Vai na Bola Glanderson, né? Entendeu? Eu acho que eu fui feliz na coisa de retratar um subúrbio mais idílico, mais assim, romantizado, entendeu? Mais próximo do que foi o filme do Cacai Diegues, aquele Chuvas de Verão. Pode crer. Entendeu? E Legal. Tentando, assim, responder a essa ideia que o Brasil passou a ter de que se é no subúrbio ou se é na favela do Rio de Janeiro, necessariamente tem que ter uma marca da é o violência. tráfico, é a violência, não sei o que. Não é Sabe? só isso, subúrbio. Exatamente. E você é um cara que está muito conectado até hoje às comunidades, à periferia, inclusive com o teu projeto de bibliotecas, né? Exatamente, Que é. a Favelivro e vocês nessa parceria que tem sido muito furtiva, muito, muito interessante, assim, né? Quantas bibliotecas já tem? Como é que está esse processo, Edson? A Favelivro, ela abriu várias bibliotecas e chamou artistas e tal para batizar essas bibliotecas, né? E aí ela me chamou, a Verônica Marcílio me convidou para batizar uma biblioteca lá no Complexo do Caju. Eu aceitei, mas falei, olha, eu não queria só uma placa na parede, queria participar das atividades, saber como é que vai funcionar e tudo mais, me envolver com a biblioteca. E assim foi indo, né? Comecei a me envolver e tal, conheci pessoas que estavam trabalhando lá, tinha uma garotada que se empolgou quando soube que eu estava indo para lá. Ela até uns profissionais da UERJ, né? Professores, pedagogos da UERJ que queriam criar que já tinham, na verdade, uma instituição chamada Rede Arabutã, cuja ideia era incentivar a leitura nas bibliotecas comunitárias. Porque muita biblioteca é aberta e tem aquela festa toda, tudo, e depois elas ficam sem atividade. Se você não tiver alguém ali para incentivar, para fomentar e tal, sabe? Se as pessoas não têm o hábito de ler, não têm o hábito de frequentar. Você tem que criar atrações para que as pessoas vão à biblioteca. E dentro da biblioteca você tem que criar motivos da pessoa ir lá buscar um livro e tudo, né? Enfim, a gente abriu essa e ela fica dentro de uma associação filantrópica, Arte Salva Vida, lá no Caju. E a gente resolveu abrir uma outra no Morro da Babilônia, no Leme, foi o lugar que a gente encontrou, onde a gente passou a ter uma autonomia maior do uso, do funcionamento das atividades dessa biblioteca. E aí a Rede Arabutã, o pessoal da Rede Arabutã pôde ter mais liberdade para trabalhar. E a gente está com essa biblioteca, a gente abriu ela em setembro, ela está com um bom movimento. Pô, que bacana. E assim, a gente fez um acordo com uma escola municipal do Leme, que é a Escola São Tomás de Aquino. Então, assim, as professoras conhecem a biblioteca, elas levam os alunos, legal, né? muitos dos Propõe alunos da atividade. escola
são moradores do Morro da Babilônia, então eles frequentam. E aí eles começaram a usar a biblioteca também para um lugar para fazer dever de casa, sabe? Porque você tem os livros, você tem um computador, ambiente você tem um bacana. ambiente muito mais tranquilo do que em casa. Então fazer trabalho em grupo e tal. Então e a ideia da gente é que era tornar os livros, dissociar a ideia de que livro é uma coisa para estudar, entendeu? O livro também é um meio de entretenimento, meio de lazer, então tem uma área de gibis, uma área de livros infantis, sabe? Enfim, esses quadrinhos japoneses, os mangás, entendeu? Sabe? Apresentar, né? Que eles não sabem. Não sabe? Porque assim, e a tendência até dos professores é de começar por coisas assim, Machado de Assis, mas coisas que a pessoa não tem referência. Fora, difícil acesso para... Não, é difícil até você entender a linguagem dele. A linguagem, a ironia, sabe? É um livro adulto, sabe? Então, então a gente fala assim, pô, tem assim... Eu volto e meia, quando eu lancei os livros, ia pegar entrevista com esses... algum jornal, enfim, caderno literário de jornal, e o cara vinha com um desprezo ao Paulo Coelho, não sei o quê. Eu falava, olha, isso não vai colar para mim, porque o que eu quero é que a pessoa comece a ler, seja lá por onde for. Independente, entendeu? né? Precisa Depois a pessoa vai refinando o gosto dela. Mas você não pode começar, entendeu? Falando que tal coisa é ruim, tal coisa... justamente a coisa que o cara gosta, você está dizendo que não é legal, sabe? Não, você tem que incentivar a leitura. Depois a pessoa vai buscando os seus caminhos, né? Então, a gente está muito feliz assim com essa ideia. A nossa ideia, a gente agora, no Dia da Consciência Negra, na Semana da Consciência Negra, a gente levou... autores periféricos para conversar com o pessoal lá na biblioteca, entendeu, sabe? E a gente deu espaço também para que quem desenvolve alguma atividade social na favela, a gente fez um encontro lá e cada um explicou o que fazia. Tem um guia turístico, tem um cara que tem uma cozinha comunitária, sabe? Enfim, tem outras atividades de assistência social. Foi um grande bate-papo a respeito disso. A gente viu assim, pô, como a biblioteca, inclusive, ela tem esse papel de ser esse ponto de encontro, sabe? Entendeu? Então, a gente está muito satisfeito. No momento, são essas duas bibliotecas que a gente tem. A gente está agora querendo trazer alguém que entenda mais de planejamento financeiro e tal, para ver se a gente consegue estruturar, remunerar o pessoal que ainda é voluntário na biblioteca, para a gente conseguir criar ali um modelo de funcionamento para replicar essa biblioteca em outros... Mas, peraí, uma salva de palmas para a leitura, muito lindo, cara. E você sente que eles lá da comunidade se interessam, querem participar quando você apresenta foi muito isso? Bacana isso, essa receptividade foi ótima, né? Então, assim, seguindo Biblioteca La Pena. Opa, vê se você acha aí a Biblioteca La Pena aí pra galera. Divulgando mais. É muito legal. Muito legal, assim, sabe? E a gente tem que tomar o cuidado também para não ficar só... olha, vamos trazer coisas de fora para cá, mas também saber dar valor ao que está sendo feito lá, descobrir, entendeu? Por isso que esse encontro assim com o pessoal, com os guias, exatamente, sabe? É muito importante você estar aqui dentro a gente está fazendo, né? E você falou, você trouxe o guia turístico. Na entrevista, a gente acha que inteligência é aquela de matemática, de português. Não, inteligência, existem vários tipos de inteligência. Exatamente. Eu só consigo ver aspecto positivo. Primeiro, você fomentar num lugar onde a gente sabe que é negligenciado pelo poder público em termos de investimento em educação, cultura. Então, fomentar, né, um encontro em prol de aspectos culturais, passando pelo livro, e com alguém de referência para eles, porque alguém que eles conseguem identificar como uma pessoa de sucesso, midiática, né? Então a tua atuação, a articulação para esse projeto acontecer... Porque, no fim das contas, o fato de eu ter feito sucesso com um programa na televisão e tudo mais,
acaba dando uma credibilidade. Eu falar de educação é diferente. Um professor falar, lógico, o professor vai falar de educação, vai falar o quê? Né? Entendeu? Mas por que um comediante está falando que é importante ler, sabe? Aí eu acho que o cara acaba prestando mais atenção no meu discurso, né? Entendeu? Não que ele tenha mais conteúdo do que... Olha aí, eu vi uma biblioteca foto La Pena, sua. ali, Então, pô, bonito. Que lindo, cara. Vai, E o que é legal é que você, muitas vezes o artista, ele vai lá, ele só quer apadrinhar e não sabe o que acontece por dentro. E a sua postura, né, de querer saber o que acontece lá, Hélio, acho importante. Quem quiser contribuir com o projeto, ajudar, mandar, Ah, é só nesse QR Code aí, exatamente. só ir aí direto, já consegue Consegue contribuir. mandar um pix, contribuir. Doação de materiais, de livros, vocês também aceitam, Hélio? Estou pensando que eu tenho um livro lá em casa. A doação aí pode ser interessante através da Favela Favela Livro. Livro, tá. Porque eles têm uma estrutura, eles podem passar na sua casa, recolher os livros que... Entendeu? Então, Saquei. Favela Livro faz contato lá com a Verônica Marcílio e que Caminho. ela combina um esquema de pegar os livros. E até porque a gente lá na universidade, a gente tem esse espaço na biblioteca, dá para poder estudar, né? E a criança, às vezes, em casa, ela não tem esse espaço para poder estudar. Então, ela precisa a iluminação. desse espaço, ela precisa. tudo. E aí se perde o interesse Às dela. vezes tem muita gente É isso que em casa que não entende, né? Aham. Que a criança precisa daquele tempo sozinha, em silêncio, É, para estudar. Não, e apresentando tudo. É isso que você falou do Machado de Assis. Quando eu tinha uns 15 anos, eu fui ler Machado de Assis, achei chatérrimo. É lógico. Falei, o mas- que é isso? Aí depois, quando eu tive 20, eu falei, vou ler de novo esse Dom Casmurro. Achei maravilhoso. Eu falei, o que eu mais, o escritor que eu mais amo é Machado de Assis. Porque tu gosta de treta, E a né? Tu queria primeira saber vez, adoro. se a Capitu realmente Se a Capitu traiu ou não, Bentinho. Mas traiu ou não? É isso também Deixa que eu quieto, falo, muitas é o vezes spoiler. até pro próprio professor. E que quer empurrar. Não, ele tem que conhecer. Ok, ele tem que conhecer, mas ele não pode começar com a leitura Eu de... acho que hoje, mas acho que hoje em dia os professores já estão começando a apresentar pode ser. autores mais novos. Rafael Montes é um cara Sim. que tem uma obra que é muito lida em Escolas, né? Porque são livros mais de suspense e tal, sabe? Então, quer dizer, atrai a pessoa, tem uma coisa bem escrita e você começa a se habituar, né? Sabe? E E a leitura Que legal, acaba... para de segunda agora, meu filho, ele trouxe um livrinho de crônicas, que é feito pelos alunos, é escolhido, né? Dos alunos de todo o Pedro II, né? Então é escolhido. E eles fizeram um livro da prova do livro dele, são essas crônicas, de alguns alunos de todo o Pedro II. Já estimula a Então, capacidade todo o de... Pedro II está mas aí- trabalhando o terceiro... São três trimestres, né? Um trimestre, né? O terceiro trimestre está dando só essas crônicas. E que legal, né? É, muito bom. E ele está achando super interessante, porque ele não conseguia ler um livro, né? Ele não pede para ler mais, né? Ele fala assim pra gente que ele tem TDAH, né? Puxa a mãe, né? Ele me ajuda a ler, me ajuda a ler. E essa não. Essa está lendo tranquilamente. Não, mas uma cara, criança mas é legal você vir com um projeto exatamente onde é defasado nas comunidades, que são apresentados na escola. Isso é o Pedro II, mas não é toda escola Mas que como, tem. como a gente fala de formação de plateia, a gente precisa falar de formação de leitores, a gente precisa falar disso. exato. É algo que, Sim. né, ainda mais num período em que o livro ele está em xeque. Assim, não estou dizendo que eu acredito nessa lógica que os livros vão acabar, né? Porque isso é um papo que já Não. vem de muito tempo. Mas assim, Isso. a gente tem outras formas de informação na era da pós-verdade, da fake news, né? Que de certa forma, negligenciam o conhecimento, a produção de conhecimento escrito, né, de qualidade, ou livros mesmo sim. que venham para o lado do entretenimento, ficção. Então, acho que a gente precisa, o tempo todo, reiterar a importância da leitura, não só para a formação de consciência crítica, mas para a perspectiva, né, de leitura de mundo mesmo, a capacidade de interpretativa que a gente tem. Eu acho que sem os livros, de certa forma, a gente tem, enquanto educador, mas também enquanto sociedade civil, uma perda significativa de autonomia. Porque o livro ele pressupõe, eu quero ler, eu vou buscar. Né? Não é esse negócio que chegou no teu WhatsApp, você vai achar que a informação está ali. Né? Tem essa coisa. E eu acho que o livro hoje ele concorre com muitas atrações. que é isso, você nem foi atrás. Ela veio a você, né?
E eu acho que as pessoas estão tendo mais dificuldade de leitura mesmo, quando de todas essas facilidades, não só a facilidade, mas assim, as demandas. Então hoje para você ler um livro, sabe, você lê o livro, teu celular está ali, aí você lê 2 páginas, deixa eu ver se chegou uma coisa no WhatsApp. Exatamente, sabe, você tem tal. que disputar com Entendeu? uma coisa. Então, como fazer isso? Botar o celular longe e tal. E as pessoas do WhatsApp já se habituaram a ter uma resposta imediata ao que perguntou. É uma coisa doida, né? Então, quer dizer, acho que... a coisa está complicada. E o que está acontecendo também é que as pessoas estão empobrecendo a capacidade de interpretação. Então, muitas vezes, assim, as pessoas não entendem piada, sabe? Eu fiz umas piadas sobre o Botafogo e as pessoas queriam me explicar como é que funciona o campeonato, sabe? Tem que fazer piada com nota de rodapé agora? É Mas impressionante. é um problema também na hora de se apresentar para o emprego. Né? É quando vai ter que fazer aquela entrevista, né? Então não leu, fica complicado para ele, tem mais dificuldade. Não tem, exatamente, não tem vocabulário, entendeu? O cara não tem desenvoltura para falar, sabe? Então a leitura tem todo esse aspecto assim, sem contar que se você se habitua, o livro é uma ótima companhia, sabe? Você pega aí um ônibus ou um metrô, uma viagem longa, você pega lá o metrô em Irajá, vai saltar no centro da cidade. Se você tiver um livro, cara, a viagem passa e você não percebe, entendeu? Não, então, e você você tem vários problemas, você pode estar, sabe... Que isso, rapaz? Olha. Vamos explodir, vai explodir. Rapaz, é o nosso cronômetro aqui, nós botamos um cronômetro. Novo. Eu vou até falar um negócio aqui, ó. A gente não sabe mexer. Vou até falar um negócio aqui, infelizmente caminhando para o final. A gente ia fazer uma horinha, né? Mas eu nem olhei, eu não queria nem olhar, que estava dando mais que uma. Mas eu juro que A gente vai terminar, vou te liberar, Eli, senão daqui a pouco teu filho vai vir aqui brigar com a gente. Mas é só pra gente chegar numa última pauta aqui, para esse papo tão bom que o tempo voa, né? Eu achei que fosse uma bomba. Não, eu também falei, mas peraí, o que é isso aqui, rapaz? Eu queria saber uma questão, que assim, você é um cara que está muito inserido no stand-up atualmente, trabalhando. Sim. E eu sempre acho que o stand-up é uma linguagem nova de fazer humor, né? Que de certa forma bebeu, né, naquela produção da TV Pirata, do Cacete Planeta, dessa história, né, do humor brasileiro que a gente vem falando aqui, mas que é um humor de um time muito, assim, na minha interpretação, né, do agora, de pegar essa piada do que está acontecendo exatamente nesse momento, nesse contexto. Você teve alguma dificuldade de se adequar a esse stand-up ou para você a tua escola de formação já te tranquilizava essa pesquisa para roteiro e para, né, produção? Ao longo do Caceta já te deixava confortável para fazer o teu stand-up hoje em dia? Tem 2 aspectos. Um é a criação do texto, a outra é a interpretação, né? A apresentação propriamente. Então, assim, a criação do texto, no stand-up, ele tem assim, é um texto muito confessional, né? Então você fala sobre a sua vida, você fala sobre coisas que suas observações, coisas que você viveu e tudo mais, e eventualmente você tem gente que gosta, eu gosto de fazer, falar sobre coisas que estão acontecendo, né? Falar sobre o que está acontecendo já é uma coisa mais descartável. Então, eu vou falar hoje sobre, digamos, já o que está acontecendo, Botafogo e tudo mais e tal. Amanhã já não mas já um tempo atrás eu estava falando sobre pandemia, depois estava falando de um escândalo, falando das joias do Bolsonaro, entendeu? Aí depois falando das viagens do Lula, sabe? Enfim, mas tem uma base no meu show solo que ela é uma base que eu construí durante um tempo e exploro aquilo. Então, falo muito sobre a questão de ser um preto que circula em ambientes elitizados, entendeu? O meu show é um show preto de neve. E aí eu falo também de experiências desastrosas que eu passei
passei na Na neve, viagem. entendeu? Em viagem. Essa viagem tudo recente mais. que você foi com a família, foi Pra para Antártica também, tá tudo lá. Falo também, falo de ser velho, né? Eu não sou mais nenhum garoto, aí eu falo sobre essas questões e conto alguns bastidores do Cacete Planeta e tal, né? Então já E tem essas piadas de atualidade eu acabo usando para postar no Instagram, Tá. entendeu? Piadas mais para chamar as pessoas até para ver o meu espetáculo. Mas você né? sempre tem que estar bolando nessas piadas. Sim. Agora o Hélio falando que tá velho. O cara é atleta, só tá de esqueci de bicicleta, perguntar só tá isso. nadando. Pô, Nada, pô, abraçada. eu quero ver tá nadar indo aqui pras na Praia da Olimpíadas. Bica, aqui, ó, vai driblando nadar. os saco plástico, as latas, E pra o não mais falar coisa E pior. o mais engraçado é que o subprefeito daqui fala que tá própria pra banho, Tá, na Praia da Bica. pede pra ele vir tomar banho. Vai. Tá? Tá própria, ele disse. Ele já disse. foi? É verdade, vamos convidá-lo. Se eu ver mergulhão. Ele já Umas fez. 3 vezes. Ele já fez um triatlon aí, já fez? Nossa. Não, eu nunca só falta, eu faço uma Bicicleta e natação já tá no eu pacote. faço natação, faço bicicleta, mas assim, natação eu já participei de competições de natação de águas abertas, né? Assim, bicicleta eu até pedalo, mas assim, muito lazer, muito nunca me arrisquei a entrar numa competição de bicicleta. E correr eu não corro. Acho que eu não tenho mais idade para correr o risco de ferrar o joelho. Quando o Rafa falou para nunca correr, depois dos 40, pelo amor de Deus, não corra. Porque tem o impacto da corrida é muito grande, né, nas articulações. Então, a natação é um esporte sem impacto. Então, é ideal. Tanto que, assim, se for ver, o pessoal mais velho vai buscando a bicicleta ou a natação. Hidro não é ginástica, né? Hidro não é ginástica. Hidro entra na categoria Tai Chi Chuan, tá, sei lá. Massagem. Tô aqui desmerecendo. Reflexão. Eu ia entrar. Gente, olha, eu sei que o papo tá bom, mas a gente tem que parar. A gente tá na Ilha do Governador, ele vai voltar pro Leblon. Aliás, o Hélio é um dos poucos, eu acho que é o único que eu conheço que mora no Leblon. E eu descobri, Hélio, recentemente, que ainda tem um Alto Leblon, é verdade isso? Eu falei, o Leblon pra mim já era referência máxima, o cara ainda fala que é no Alto Leblon. É o Leblon que é aquele alto mesmo. O Leblon é porque tá no morro, né? Mas a parte legal é a parte baixa. Porque assim, ali eu moro num lugar que eu posso andar de bicicleta na Zona Sul, né? Se eu morar no alto do Leblon, a bicicleta fica mais puxada. Não dá pra subir, não. Tem que ser elétrica não. Dá? Bom, mas agora não pode mais andar de bicicleta elétrica na orla, né? Aliás, estão andando direto? Não pararam Não colou nada. Isso. Que isso? Lei não colou nada. Fizeram um estardalhaço da nota. Não colou absolutamente Caraca. nada. Tá lá absolutamente igual a sempre foi. Que bom. Coisas que do Rio bom. de Janeiro. Que bom. Lei que cola, lei que não cola. Né? Gente, olha, foi um prazer demais, Hélio, conversar prazer contigo, cara. Pô, além de engraçado, gente boa, inteligente pra caramba, o cara ainda é um bom papo danado, né? A gente vai aqui. Se deixar, a gente vai pra mesa suburbana, o cara né? sambista, botafoguense, da Vila da Penha, porra, nada do... Né? Gosto... Tu joga bola também, Hélio? Ou não? Eu jogo um futebolzinho assim... Mas a gente tem uma pelada que é toda sexta-feira de manhã, assim, entre 9h30 e 11h30. Mas como eu comecei a fazer show, aí eu passei a não estar mais no Rio de Janeiro de quinta até domingo. É raro estar, entendeu? Mal vejo a minha família assim, no fim de semana. Sério, fim de semana entendeu? E quando eu falo assim, eu tenho que avisar, esse fim de semana eu vou estar em casa. Aí a pessoa, é legal. Aí eu não tô nem aí, mas eu estou trancado dentro do banheiro. E nenhum deles querem seguir a sua carreira ou tem alguém seguindo? Eles seguiram a minha carreira de engenheiro. Então... Os 3? Não, o mais velho ele foi pro direito,
Mas hoje ele trabalha com algo ligado ao mercado financeiro, sabe? Avaliação de empresa. Então, é alguma coisa ligada à engenharia de produção. Caramba. E aí um deles faz engenharia da computação e o outro faz engenharia mecânica. Que legal. É. Pô. Eu queria era ver mais, só vamos terminar com mais um inédito dele, do Caceta. Pô. Ele tem tantos aqui, ó. Eu posso mostrar pra você coisa bacana. Qual que a gente pode mostrar bacana? Uma Veja. Tô nervoso aqui. Peraí que eu fiquei calmo. Todo junto, pô, pelo amor de O Deus. Macaco Tião. Gente, quem lembra Quando do o Macaco Tião foi candidato a prefeito. Descreve pros no Rio de políticos. Onde termina a decepção, onde começa o embuste. Macaco te ama aí, ó. Para. Perfeito. Pô, ele foi um dos mais votados, né? Terceiro. Aqui, ó, capa da revista Veja, né? Capa da revista Veja. Esse aqui é o Macaco Tião. Esse que fizeram até. Exatamente. Tá no novo zoológico, tá lá a cara dele, velho. Caraca. E aí eu guardei, eu vi que eu achei essa revista. Qual é o ano dela, Eli? 88. 88, Ai, caraca. O ano da campanha. Olha que a gente cara fez. dele, cara, foda. Vem ele. Quase ganhou, né? Porque havia um descrédito muito grande dos políticos naquela época. Só naquela época, né? Foi a primeira. Agora a coisa melhorou muito. Agora não. Os políticos estão com Agora é uma outro credibilidade enorme. Agora não sabe nem o que vai escolher. É. É confuso. E essa foi a primeira eleição direta para prefeito Acho no que foi Rio. por isso que tu não escrever, né? Podia escrever. O voto não era nem impresso e auditado. Nem auditado. Ele era escrito. Você escrevia o nome do candidato. Isso explica muita coisa. Foi nessa época que o Bolsonaro conseguiu se eleger pela primeira vez junto com o Macaco Tião. Mas a pessoa abrindo o papelzinho, Tião. Nada melhor como terminar com o Macaco Tião. Com a entrevista do Hélio de la Penha, cara. Hélio, quer dar Demais. algum recado final, Hélio? Convocar a galera para seguir tuas redes, Eu teus queria shows. que as pessoas seguissem a minha rede, @lapena no Instagram. Ali tem a minha agenda de shows. Estamos entrando agora no finalzinho de ano, mas no ano que vem. Aí o homem. Ah. Olha lá, Preto de Neve. Lá É. pena. Quando a gente voltar. Essa cara do Aqui corte ali do sempre Botafogo, hein? sempre tem um destaque de onde vai ser o próximos próximo shows. show. No caso aqui, nesta semana, o próximo show vai ser em Osasco, São Paulo. Legal. E depois vai ser em Guarulhos. Enfim. Mas tem sempre aqui, agora eu tô falando do Botafogo. E essa tua cara do corte ficou ótima do Botafogo, né? Sabe, meu Deus? Uma cara de sofrido ali. Mas por outro lado também, olha ali, casamento, a celebração do casamento. Quantos anos de casado, velho? 23 anos. Que isso, velho. Pô, já dá pra escrever um isso. livro Como Sobreviver a 2 décadas de casamento, né? Que isso, o cara tá Por isso que bonito. a aventura de um pijamão, né? O típico pijamão. Enfim, @lapena, me sigam lá, minha agenda, piadinhas e tudo mais, tá? Vai ser um prazer ter vocês lá. Demais, Boa, galera. cara. Obrigadão. E Vamos você que aqui. assistiu nosso Papo de Subúrbio, curte, compartilha, divulga, segue o Hélio, manda pra todo mundo que vai ser um prazer, galera. E aí, gostou? Não se esqueça de dar uma força, curta, compartilhe, se inscreva e ative as notificações. Papo de Subúrbio, onde a cultura e a comunidade se encontram. Continue conosco, assista outros episódios e acompanhe nossas redes. Espalha pra geral. Vem!